Fala pessoal, tudo bom vocês? Eu espero que sim. O nome da obra eu vou deixar ela aqui aparecendo, já que meu inglês é o fino do fino, eu não me arrisco a falar esse nome. E ela já começa como, hein? Com o mundo todo destruído, e no chão vemos um massacre de vários demônios mortos. E na montanha lá atrás, tá tendo uma batalha frenética. E a gente só consegue perceber isso graças a essa luz brilhante bem aqui. Então vamos pra lá, né gente? Já que a diversão tá lá. Quando chegamos aqui na montanha, a primeira coisa que vemos é uma espada, toda ensanguentada. Eu tô passada, chocada. E assim escutamos uma voz, é esse capeta aqui falando. E ele diz, certo, como você é o último humano e já tá com o pé na cova, então essa vitória é basicamente minha. E aqui vemos que foi o capetão que enfiou essa espada no Prota. Ah, e não pense besteira, tá? Porque o demônio aqui, ele enfiou a espada no bucho do humano. E eu ainda me pergunto, como diabo ele ainda tá vivo? Mas segue o roteiro aí, galera, segue o roteiro. E o roteiro é esse. E quem vai narrar é o Prota, já que ele tá morrendo. E como nós sabemos, quem tá morrendo já passa um filme pela cabeça dele. E esse filme é o seguinte, o mundo chegou ao seu fim. Um ano se passou desde que perdemos a guerra para os demônios. Com isso, a grande maioria dos humanos foram massacradas. E a maioria dos sobreviventes foram capturados, tendo suas mentes destruídas e sendo usados para dar luz a novos monstros. Aqui tá mostrando aranhas, mas eu fico na dúvida, ó, se foi só elas que fizeram os humanos de maternidade. Mas como o Prota era o nosso último sobrevivente, ele continuou lutando nessa batalha solitária. Até agora, né? Esse capeta que tá na frente dele é o Lorde Demônio Tartarus, o monarca dos demônios. Então o cara não é pouca bosta não, ó. Ele é muita bosta. E como ele é o capeta dos capeta, ele chega para o Prota e diz, maluco, isso deve estar doendo. Deixa eu te dar uma ajudinha. Aqui ele usa uma magia para desacelerar o tempo, só para os dois baterem um papinho. O cara é egoísta, não deixa nem o outro morrer em paz. Ele de uma forma rápida também. E pelo respeito dele ser o último humano, o Tártaro chama ele pelo nome, que é Zef. E ele fala, maluco, tu é forte, diferente de outros insetos da tua raça que desistiram. Eles são todo um bando de fracos. E quando eu vejo pessoas fracas, eu amo pisar nelas como insetos que elas são. E ele fala isso de forma toda elegante. E ao terminar de falar, ele faz uma pequena proposta para o Prota. Trabalhe para mim. Vamos além desse mundo pequeno. Vamos para outros mundos, ou até mesmo lá dos deuses, para podermos conquistá-los. E o nosso Prota pergunta se isso que ele tá falando é sério mesmo. E ele, é claro, pô, confia no pai aqui, ó. Mas como o Prota sabe que a situação dele tá uma merda, e como ele sofreu tanto dano que não tem como ele se recuperar graças a essa luta, então ele meio que sabe o que esse capeta quer, o que ele realmente quer. E o que ele quer vocês devem estar se perguntando. E eu te respondo, jovem gafanhoto, o capeta quer que o Prota implore por sua vida. É isso que ele quer. O capetão tá até sorrindo, pensando que ele vai aceitar a oferta, mas na mente do Prota ele se lembra da sua galera e fala, se os meus amigos me vissem implorando pela minha vida, para esse cara, eles mesmos iam me matar. E é isso que passa na cabeça dele. Só que o cara não é o protagonista à toa. Ele manja aqui dos Paranauê, ó. E o outro motivo é porque a personalidade dele é uma merda. Do jeito que a gente gosta, ó. E por causa dessa personalidade, a cremosa do Prota sempre dizia pra ele mudar suas atitudes. Mas como ele não ouvia ela, então ela resolveu colocar uma magia nele. E se ele falasse alguma merda, ia acontecer algo não muito agradável com ele. Então, quando ele tá segurando a mão do capeta, ele dá a sua resposta. E uma resposta bem dada, ó. Ele manda o capeta catar coquinho lá no inferno. E após ele terminar essa frase, tem uma explosão enorme. A explosão é tão grande que levou a montanha junto com ele. Mas o capeta ficou lá inteiraço. Ou quase, né? E galera, o Prota morreu. Mas ele levou a mão do capeta junto. O Tartarus aqui, ele demora um pouquinho pra processar o que tá acontecendo. Ele pensa, ele olha pra mão dele, até que a ficha dele cai. E o cara fica puto da vida. Desgraça! Pois como um mero humano pode me desonrar dessa forma. O cara fica tão puto, mas tão puto, que ele quer matar o que tá morto. Mas não pode, né? Ele mete socando o Prota já tá morto. Caraca, Ele só cai esfarelando no chão. Assim o nosso Prota morre, mas morre feliz, né? Pelo menos ele vingou a galera dele. Só que era isso que ele pensava. Pois de repente, ele acorda perguntando o que diabo tá acontecendo. Porque ele era pra ter ido de vala. E o maluco ainda acorda em um lugar estranho, parecendo que é um templo de um deus. E ele já pensa, ah, aqui é o submundo, é a vida após a morte. Aí vem uma voz lá atrás dizendo, o local onde você está não é o submundo. Esse é o lugar mais baixo do panteão. E para vocês que não sabem o que é panteão, panteão é o lugar onde os deuses moram. E quando nosso Prota se vira para ver quem é, inicialmente ele só consegue enxergar uma luz bastante forte. E essa luz ela tá brilhando muito, muito forte mesmo. O Prota fica até ruim da vista. Mas de repente dessa luz sai um anjo. O Prota já fica até preocupado. Ele tenta pegar sua espada para tentar se defender, mas logo ele percebe que tá sem ela. E não demora muito, ela já vai logo se apresentando. Essa mulher aqui, ela é a representante dos deuses, um anjo de alto nível. Ela é a Mercedes. Ela fala que ele morreu e normalmente era para ele continuar morto, mas graças ao pedido de 3 deuses, fala que ele vai poder voltar para o passado. Ele pergunta que merda é essa e ela responde, vamos te mandar de volta com suas memórias para que você consiga mudar o futuro. E você não vai ter só suas memórias, mas também vai ter suas capacidades
habilidades físicas e mágicas, mas tu vai sem poderes, ó. Mas como tu chegou ao topo da humanidade, já tu volta para o seu estado natural. Aí ele se pergunta se está sonhando. Isso não é a pegadinha do Silvio Santos, não? Porque isso é loucura demais. Aí ele pergunta para o anjinho: por que tu tá me dando outra chance? Vocês não são de dar algo assim de graça. Vocês querem alguma coisa. Aí o Proto se lembra que quando os demônios atacaram, os deuses viraram as costas, pois pararam de ouvir as orações dos humanos esses que os próprios deuses escolheram, cortaram todo tipo de envolvimento, e não só isso, eles também tiraram as habilidades dos malucos, assim fazendo que a galera perdesse a habilidade de cura. Então, traduzindo, humanidade, foda-se, a anjinha que diz que entende o lado dele, então para ele ter certeza que ela tá falando sério, ela vai falar o que os deuses estão pensando. E ela diz o seguinte: nos mostre algo um pouco mais interessante. E ainda fala mais. Fala que os deuses que estavam observando ele ficaram tristes com o resultado, pois é raro ver um humano lutando tão bravamente diante da derrota. E que os 5 anos de luta dele foram algo bem interessante de se ver. E o Prota, ouvindo isso, ele fica como? Ele fica puto de raiva. E ela continua: vários deuses ficaram arrependidos de ver esse mundo acabar. E acabou de forma tão rápida, né? E no calor da sua raiva, ele solta um ataque passando de raspão nela. O bicho aqui, ele tá muito pistola. Porque, meus amigos, ele tava se matando para poder sobreviver, enquanto os deuses só estavam se divertindo com a desgraça dele. E de seus amigos, né? E quando o Prota vai atacar de novo, o anjo, vendo sua raiva, ela solta uma magia para prender ele. Prender tipo assim: ou ele se defende, ou ele é esmagado. Ele tenta segurar um pouco a magia dela, só que a magia dela é um pouco forte e meio desbalanceado. Então ele acaba desabando. O anjo se aproxima dele e fala: amigo, os deuses estão nos vendo. Seja um pouco mais respeitoso. E como parece que tu entendeu errado, eu vou te falar de forma mais clara. A única coisa que os deuses têm interesse é em tu, e não na sua raça humana. E olha a cara dessa psicopata. E ela continua dizendo: olha, tem um cara aqui insistindo bastante para te mandar de volta para o passado. Aí ela puxa um espelho e mostra para ele. E o que nós vemos aqui é o Capitão Tartarus brigando com o geral, falando para chamar o administrador e mandando ele fazer com que o braço dele não tenha virado um cotô. E o Prota não tá acreditando no que ele tá vendo. Ela diz que ele é um demônio orgulhoso, que o Prota feriu o orgulho dele, fala que o maluco é o deus da destruição, um guerreiro que destruiu 10 mundos e nunca foi arranhado nem sequer uma vez. Só que tu, um humano, consegue fazer o inacreditável. Transformou ele em um cotoco e ele quer entrar na porrada contigo de novo, nem que tem que te mandar de volta para o passado. Então, o que tu acha disso? E o Prota diz: se o cara quer apanhar de novo, então bora! E vocês sabem, galera, que o hack mais roubado de todos até agora são dois: o de copiar e o de voltar para o passado. Então o Senja que ele começa a fazer todo o preparativo e fala que apesar do momento para onde ele vai é um pouco desconhecido, os deuses vão dar presente para ele. Então, quando tudo tá pronto, ela manda ele de volta e deseja boa sorte. Quando ele acorda, tem uns malucos enchendo o saco dele. Ele nem liga muito, porque na cabeça dele já passou bastante tempo e ele nem sabe que é esse maluco. Então ele olha para essa galera e vê uma mais conhecida. Assim ele percebe que deve ter voltado uns 10 ou 20 anos, quando ele ainda era um escravo. Então ele se levanta e vai para um canto isolado. E ele lembra que o anjo falou para ele que ele ia ter privilégios. Então ele olha esses privilégios e ele vê uma caralhada de presente. Então ele dá aquele sorriso maroto. E esse sorriso significa que, galera, o hack já está instalado e já está funcionando. Depois que o nosso meninão votou por um capricho de um capitão, porque não basta só perder uma mão, ele tem que pedir por mais humilhação. Como o nosso Prota ele votou para o tempo onde ele ainda era um escravo, ele tem que trabalhar, né? E a galera que tá trabalhando com ele fica até bastante impressionado, porque o menino ele parece uma máquina, pois o garotão tá picaretando tudo na frente dele. E ele tá felizão, ó. Olha o sorriso na cara dele. Pois se vocês se lembram, o maluco tinha ido para um canto ver os privilégios que os deuses deram para ele. Foi tanta coisa que a cabeça dele começou a doer. Ele recebeu habilidades de classe alta e de itens também. Ele ficou tão surpreso que esqueceu que tinha que trabalhar. Então nesse momento, o guarda da mina aparece e manda ele caçar o que fazer. Inicialmente ele não escuta, e o guarda vai lá dar uma chicotada nele. Mas o Prota, ele apenas segura o chicote e entrega educadamente para o guarda. E fica até surpreso, pois ele não tem nenhum arranhão em sua mão. Isso graças à habilidade corpo de ferro que ele tem. E também é graças a essa habilidade que ele não tá cansado e tá parecendo uma máquina. Os deuses deram no total 9 privilégios para ele. E graças ao hack dele de conhecer o futuro, já ele vai ter a força dele de volta. Só que antes ele tem que fazer uma coisa primeiro, que é parar de ser escravo. E vocês devem estar se perguntando por que o Prota não arrebentou a cara daquele maluco. E a resposta é simples: ele não pode, graças a essa marca. Ela causa bastante dor se ele desobedecer alguma ordem. E não o Prota, ele ia conseguir aguentar. E ao terminar o dia, o Prota, ele entrega o resultado. E a quantidade de sacos que ele fez, deixa até esse maluco aqui impressionado.
Porra, menor! E com o dia acabando, os guardas entregam a colocação de cada um. E tem uma regra nesse lugar: o grupo que ficar em último vai ter seu suprimento dividido com os outros grupos. Mas o Prota tá de hack, né? Então, logo ele ficou em primeiro lugar. E antes de todos saírem, o guarda ele manda fazer a oração do dia para a deusa. E olha a cara do Prota com quem tá pouco se importando com isso. E quando todos saem, o Prota, ele tá pensando como vai ser essa vida de escravidão. Pois a única coisa que ele quer nesse momento é sua vingança. E fica mais forte para proteger sua cremosa. Pois dessa vez, ele não vai deixar ela morrer. Que coisa mais linda! E essa aqui é pros amantes de freiras. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Yeah, boy. Então aquele garoto ele vem agradecer o Prota por ter salvo ele e também por fazer o grupo dele ficar em primeiro lugar. Só que o Prota fala que não precisa agradecer, pois o que o Prota nesse momento quer é aumentar seus atributos. Então ele vai para uma barraquinha comprar algo. Assim ele pede umas garrafas de recuperação e faz um pequeno empréstimo com o dono da barraquinha. O maluco aqui já não tem grana e ainda faz isso? É louco mesmo ou muito confiante? E o dono da barraca ele só entrega o formulário, já que ele não é besta. E o Prota ele tá se arriscando desse jeito porque tem uma passiva nessa água. Se tu beber muitas, o seu poder mágico vai aumentar. E graças ao seu privilégio número 2, visando ligeirinho, toda a poção que ele bebe tem sua eficácia aumentada em 500%. E isso é só o começo do preparo dele, pois a sua rotina é minerar, beber e malhar. Ele está se preparando para uma masmorra, já que depois de alguns dias de preparação, ele vai até aquele guarda e fala que no fundo da mina ele ouviu um grito de um monstro. E é dessa forma que ele vai ganhar mais grana, pois ele tem que sair dessa classe, de escravo minerador para escravo caçador. E esses caçadores são escolhidos pela sua força de combate, e como recompensa por arriscar suas vidas, ele ganha mais grana. E após ele falar pro guarda do monstro, ele vai em busca de beber mais poção. Só que o dono da barraca, ele não pode mais dar empréstimo para ele, pois o rank dele nesse lugar é muito baixo. E o Prota, ele fica se perguntando nesse momento, quem irá defender ele? E do lado dele aparece uma linda e fofa freira. E ela fala: olha meu caro senhor, o templo ele pode te emprestar um dinheiro. Eu só vou precisar como garantia alguns de seus órgãos. Mas relaxa, isso é tudo para fins de pesquisa. Então ele olha para o lado, vê essa jovem moça, porém inocente, brilhando de alegria pela sua fé. Tava ruim. Agora parece que piorou. E sem pensar muito, ele assina o contrato, né? O dono da barraquinha fica até assustado. E após ele assinar o contrato, ele fala pro cara pegar mais garrafa. E a freira até se admira de como ele é um homem de grande valor. E o maluco aqui é igual o Batman, só me preparo. E quando ele termina de beber, igual aquele Opala que o avô tem, os caçadores chegam, pois o Prota será o guia deles. Então eles se apresentam e logo em seguida eles já partem dali. E desses três, o Prota conhece um deles. E esse é o que o Prota vai focar. E se o que ele se lembra estiver certo, dúvida esse maluco vai pra vala. E quando eles chegam no local, já tem uma galera esperando eles. Esses malucos aqui são responsáveis pela segurança deles, pois eles entregam uma pulseira para cada um e diz: se alguma delas quebrar, é porque aconteceu alguma coisa. E se isso acontecer, eles vão direto pedir reforços. E com essas instruções eles entram. É uma masmorra bastante estreita pelo que parece. E quando eles se distanciam um pouco, nós vemos os primeiros monstros. Eles são doguinhos e parecem bem espertos, até um certo ponto, é claro, pois eles jogam uma pedra para chamar a atenção deles. E não é que funciona mesmo? Com isso, os total vão de vala. E mesmo eles sendo apenas equipe de reconhecimento, eles dão conta direitinho dos bichos. E após eles darem conta desses, eles saem do local e vão seguir seu caminho. E o Prota, ele vai guiando eles direitinho. Então eles param para descansar um pouco e tomarem uma decisão, pois um deles dá a ideia de limpar a masmorra. Os malucos já ficam surpresos, porque para eles essa ideia é maluca. E o do capuz aqui fala que a função deles é apenas pegar informação e vazar. E fala também que mesmo se tentasse limpar, ia ser bastante difícil, já que eles estão apenas em 3. Mas o cara que deu a ideia disse que não, que eles não são 3, e sim 4. Assim vai ser mais fácil. O maluco aqui já vai falando que o Prota é um mineiro e não tem nenhuma habilidade de combate, e já vai chamando ele de lixo, como todo figurante faz. Então o maluco, ele pede pro Prota tirar um item de dentro da sacola. Esse item é umas ervas, e essa erva, ela serve como feromônio se eles amassarem ela e misturar com um totamor. Assim vai chamar a atenção dos outros e vai ser mais fácil de matar tudinho, pois os totó, eles vão ficar doidão e vão vir correndo feito maluco e cair na armadilha. Então, ao ver que o plano do maluco deu certo, eles vão seguir com isso. O plano é do maluco, mas quem tá por trás disso é o nosso Prota. E foi esse cara que o Prota ficou de olho, pelo fato dele conhecer ele na vida passada. Então ele soltou aquele migué de que antes dele se tornar escravo, ele fazia parte de um grupo de investigação. E o doidão, ele pensa que tá usando o Prota, mas isso é totalmente ao contrário. Assim ele entrega uma adaga pro nosso meninão, pra ele ficar mais protegido. Sabe de nada, inocente. E com o plano que os dois bolaram, eles vão seguir a masmorra, já que ficou bem mais fácil de limpar ela, por enquanto. Pois é nesse momento que o carinha no capuz, ele percebe algo. Ele vê um osso encostado na parede e ele acha que conhece esse osso. Então ele percebe que são ossos de totó. Mas quando ele percebe isso,
já é tarde demais, pois da escuridão sai uma garra enorme, deixando o do capuz sem reação para responder, agarrando ele e jogando ele para longe. Os caras, eles já ficam preocupados, mas o do martelo, sem perder tempo, já ativa sua habilidade para defender todos. E essa habilidade é um escudo de mana. Ele pede para todos ficarem atrás dele, mas de repente ele já leva uma rabada. O maluco da lança, vendo que o bicho tem uma raba, já reconhece ele. E enquanto ele tá sem ação, a enrabada vem na direção dele também. E lá fora, o maluco que tá com as pulseiras, ele vê que quase todas estão quebradas e fica se perguntando o que tá acontecendo lá dentro. E a raba do bicho pegou de leve no maluco da lança, já que o Prota segurou quase todo o dano dela, mas nem ele, com a vontade de ferro, conseguiu segurar tudo. E nesse momento o bicho enrola a raba do maluco do capuz, que tá ali jogado no chão, e olha o tamanho da encrenca. Mas que porra é essa? Esse bicho aqui, ele é conhecido como predador. Então, o Prota pede emprestada no malucão, pois nesse momento ele vai mostrar quem é que estava sendo usado de verdade. E ele pergunta para o bicho: amigo, como você quer ir para a Forceira do Vasco? Vocês devem estar se perguntando o que é isso na mão do Prota. E eu respondo: isso que está brilhando na mão dele é seu terceiro privilégio, chave de prata. A chave do castelo esquecido. É uma chave de um espaço onde ele pode colocar e tirar qualquer coisa. E desse espaço, ele tirou uma planta e moedas e entrega pro cara da lança. Ele manda o Caba ficar recuado, pois ele vai tomar conta dessa criança. O Caba, ele ainda fica frescando, falando que ele não é um combatente. E quando ele tenta levantar, a predadora solta um grito de guerra. E o cabrunco aqui, ele fica paralisado de medo. E nesse momento ele se lembra que quando um bicho desses atacou uma vila anos atrás, todo mundo ficou sem fazer nada, pois eles estavam paralisados de medo. E o que restou a todos foi só esperar a sua vez. Só que o que ele tá vendo nesse momento é nosso menino peitando esse bicho de frente. A lagartixa, ela dá uma patada na direção do Prota, mas o menino não desvia. E aqui vemos porque ele não ficou paralisado. Foi porque ele tá comendo essa planta e ela deixou ele calmo. E o cara, ele ainda tá indo pra cima do calango. E enquanto ele avança, ele comenta que isso seria mais fácil se ele pudesse usar o único privilégio de arma que ele tem. Pois, de 9 privilégios, os malucos só deram um que pode ser usado como arma. Sacanagem, né? Só que isso não importa muito, né? Porque o nosso meninão, ele tirou uma porção da mochila espacial dele. E é um veneno, e ele taca na ponta da lança. E esse é um veneno que um cara passou a vida inteira desenvolvendo ele. E entregou a receita para o nosso menino. E depois de passar o veneno na ponta da lança, ele enfia na lagartixa. E se vocês pensam que ele só vai enfiar, não, meus amigos. Já que ele enfiou, ele tem que tirar. Mas ele tira por outra direção, arrancando um pedaço do bichão. E depois que o Prota enfiou, o bicho gritou: Joga meu coração! E quando o Prota ele tá se preparando para atacar de novo, ele precisa desviar, porque o calango tenta dar uma patada nele. Com isso, o Prota vê mais uma abertura e mete a lança de novo nele. O bicho fica mais irritado e tá com a rabada, acertando o Prota e mandando ele para a parede. E sem deixar o Prota respirar, o bicho vai pra cima e tenta o papar. Então o Prota dá um presente para ele: ei, bebe aí que é gostoso. O Prota desvia, assim fazendo o bicho dar uma cabeçada na parede. E o Prota vendo ele gritar, então assim ele resolve atacar, porque se o bicho levantar, ele vai querer revidar. Assim um golpe fatal, o Prota vai ter que dar. Só que o bicho não vai deixar, e uma rabada parece que o Prota vai levar. Mas como o Prota ele não é besta nem nada, essa rabada ele vai pegar. E com isso, o calango levanta o Prota com a raba. E o Prota vendo que ele vai balançar essa raba, ele calcula a posição certa para o sofá. E quando ele solta, ele já se prepara para enfiar a lança na cabeça da lagartixa. E quando ele enfia, vai direto no olho. O bicho grita de dor feito louca e tenta atacar o Prota com a pata dele, mas acaba quebrando a lança. Então o Prota ele pega o pedaço dessa lança e já enfia no olho do bicho. Depois ele pega a adaga que o maluco deu pra ele e já acerta no olho dele. E o bicho fica doido tentando tirar o Prota de cima dele. Só que o Prota se segura, claro. Então ele bota um pouco de força e sobe novamente no calango. E com todo o poder mágico que ele acumulou bem naquelas garrafas, ele prepara seu melhor soco e olha o bicho vendo o moleque. E quando esse soco pega na lança que estava enfiada no bicho, atravessa a cabeça do maluco. Morre calango do deserto. E quem ainda lembra do figurante da lança, pois é, ele estava ali atrás observando tudo. E sem acreditar, ele se lembra que estava se gabando pensando que estava ajudando o Prota. Mas nesse momento, ele percebe que quem foi usado foi ele, pois ele conhece o valor do nosso menino, e esse valor ia ser reconhecido uma hora ou outra. Só que no momento ele é só um minerador, e ele precisava de um passe para poder sair das minas, e esse passe é ele, o carinha da lança. E quando o Prota termina sua festinha, ele se aproxima do Lancinha, pois agora eles vão bater uma conversinha. Após derrotar o bichão, o Prota ele vai conversar com o Lancinha, e o da lança ele já fica de cara no chão com a ideia do Prota, pois ele quer pegar o corpo do bichão e fingir que ele nunca apareceu nesse local, mas ele quer fazer isso apenas com o predador, e falar que nessa caverna só tinha os totó, pois o Prota sabe, se ele vender isso pra pessoa certa, ele vai conseguir uma boa grana. O do lança fala que isso é impossível, pois o time de vigilância, ele tá lá fora para impedir os caçadores de saírem da masmorra com todo o material, e mesmo que alguém consiga, o grupo de processamento, ele vem na masmorra verificar tudo, para ver se não houve nenhum furto. Aí o Prota nesse momento ele pergunta se o carinha gosta de magia. Agora você vê? Agora não vê mais. E o cara vendo isso ele fica desse jeito.
E o Prota nesse momento já pergunta se ele quer ser promovido. E se sim, ele só vai precisar fazer uma coisinha para o nosso garotão. E fora da masmorra tem um brutamontes bagaçando geral. E um figurante que tá na frente dele tá dizendo que não é ele. E tá pedindo pra poupar a vida dele. Só que os malucos, eles tão pouco se importando com isso. Eles não querem nem saber o que ele tá tentando dizer. Pois o grandão, ele já tá rodando esse trambolho na mão dele. E ele tá bem animado com isso, ó. E o maluco que tá do lado dele só manda ele esmagar o carinha. E olha a cara de sádico desse maluco quando ele manda fazer isso. E o grandão, ele tendo o mesmo pensamento do baixinho, ele só esmaga, né? E depois de fazer isso, o corpo do maluco fica lá esparramado no chão. E nesse momento sai uma centopeia dentro da boca dele. E antes que ela consiga fugir, o doidão, ele acaba detonando ela. E como todo figurante, que a gente não respeita, é claro, e que tem uma cara de maluco, eles têm que fazer uma pose, né? E esse aqui não é diferente. E quando essa brincadeira termina, esse doidão, ele vai reportar o chefe dele, mostrando que achou a centopeia demoníaca. E o chefe dele, mais ou menos sensato, ele tá reclamando, né? Pois o maluco, ele teve que matar 7 membros do clero para poder achar um bicho desse. Você é vergonha da profissão! O maluco, ele tenta se safar, soltando uma lorota para o chefe dele, falando que se ele não tirar esses hereges do templo, no futuro, eles irão pagar um preço muito caro. Então o chefe diz que tá tudo bem e vai resolver esse problema depois. Mas também fala para esse maluco trazer resultados e para pensar com mais cuidado antes de fazer isso de novo. E olha a cara desse miserável aqui, ó. Então lá no departamento de recursos humanos, o Lancinha, ele tá recomendando nosso Prota para entrar no time de caçadores, né? E depois que ele apresenta o brabo, a moça pede para ele preencher um pequeno formulário. Então ela explica que ele vai ser colocado no grupo do Lancinha e se houver algum problema, o Lancinha vai ficar responsável por isso. Então ela pergunta se ele concorda. É claro que ele vai aceitar, pois ele sabe o valor do nosso meninão e se tudo ocorrer bem, ele vai ganhar muito com isso, ó. E o Lancinha só tá fazendo isso pela promoção, já que o Prota prometeu que vai fazer ele ser promovido, pois ele disse que vai levar o Lancinha em 3 masmorras e vai dar todo o loot para ele. E só o que o Prota quer só é o corpo dos monstros. E o Lancinha não é besta, não é? Pois como eles são um grupo de reconhecimento, eles são os primeiros a entrarem na masmorra. E com o Prota nesse grupo, eles podem limpar qualquer masmorra fácil. Eles só não podem ser pegos, né? Mas o Prota, ele só tá pensando na dívida dele. E se ele vender o corpo do predador por um preço bom, ele pode pagar essa dívida facilmente, pois ele quer sair desse lugar o mais rápido possível. Só que antes de fazer isso, ele precisa fazer algo. E o que seria isso? Vocês devem estar se perguntando. Ele precisa ser colocado em uma raid que o templo vai fazer e pegar o coração do dragão que vai estar nessa masmorra. Então ele precisa ir para essa raid a todo custo, já que esse item vai mudar o futuro. E depois do registro estar completo, eles saem desse local, só que ele ainda tá pensando nessa raid. E quando eles vão se separar, o Lancinha, ele fala que vai na enfermaria ver como os outros estão. Mas nesse momento, aquele brutamonte e aquele figurante nanico estão vindo na direção deles. E o Lancinha, ele fala para ele abaixar a cabeça, enquanto esses malucos estão passando. Mas quando o nanico passa pelo Prota, ele sente algo meio estranho. O da lança fala que esses malucos são escravos do examinador e tem que tratá-los como ranker, já que eles têm autoridade para matar, principalmente aquele figurante maluco ali. O nome dele é Sarraku. E ele foi para esse time só para matar pessoas. E nesse momento, o Sarraku, ele fala com o Prota. E com toda a marra que ele não tem, ele diz para o Prota falar o nome dele. O cara da lança, ele tenta desdrobar e tirar a atenção do Prota. Mas o Sarraku manda ele calar a boca. E o Lancinha, ele já fica com medo da cara desse maluco. Esse doido, ele fala umas besteiras, dizendo que tem sentidos apurados e que só ele teria notado que o nosso menino é poderoso. E olha a aura desse garoto. E o Sarraku olhando para ele, acha estranho, pois ele tá vestido de minerador. E ele tá achando estranho por quê? É porque quando um escravo entra nesse lugar, é feito teste para saber onde vão colocar ele. E ele fala que não tem como um maluco desses ter ido para a mineração, e que isso só teria acontecido se ele tivesse escondendo sua força. Então ele manda sua galera entrar em formação, e com essa cara de bosta, ele diz que vai fazer umas perguntas, e é melhor ele responder. Mas o Prota já sabe o que esse merdinha tá querendo. O cara tá querendo pique e não sabe pedir. O Sarraku pergunta se ele já ouviu falar dos adoradores do demônio. E o Prota, melhor do que ninguém, sabe quem são esses merdas. Esses adoradores são crentes que curtem adoração ao capeta. E foram eles que comandaram a galera para a sua própria destruição. E que nesse momento, eles só são uma religião recém-criada. O maluco novamente fala um monte de besteiras, dizendo que tem a capacidade de reconhecer esses adoradores e fala que o nosso garoto parece ser perigoso. É, gente, o garoto não tá errado, né? E nesse momento, o Sarraku, ele começa a bancar o policial e ordena que o Prota responda a todas as perguntas. Só que o nosso brabo, ele é brabo. Ele pergunta se eles não podem ter essa conversa em outro local, já que onde eles estão, tem muita gente olhando. E o Prota fala que tá preocupado com o maluco, pois ele não quer que os outros vejam ele arrastando a cara desse maluco no asfalto, pois isso pode acabar manchando sua honra, senhor inquisidor.
O maluco ele fica com essa cara de bosta, pois ele fica animado. E na cabeça dele, não tem como o Prota ganhar de 5 nego. Aí nesse momento ele começa a ativar sua macumba e fala que tem orgulho do trabalho que ele faz. E quando ele ativa isso, uma habilidade ativa junto, chamada de Campo Vermelho. E ela melhora as habilidades físicas dos aliados dentro dela. Assim ele fica mais animado ainda, sem nem saber onde ele tá se enfiando. E o Prota, vendo esse cocô de habilidade, fica bastante emocionado. Assim ele resolve acabar com isso rápido também, pois ele já vai soltar seu Kung Fu para cima dos malucos. O cara, ele não sabe o que o Prota tá fazendo, mas mesmo assim vai para cima dele. E quando ele chega mais perto, ele dá uma acelerada nos seus ataques. Mas como eu disse que o Prota é brabo, ele tá defendendo cada ataque lindamente, enquanto esse maluco tá sorrindo feito idiota. E olha a cara de paisagem do nosso garotão, o bicho não tá nem botando esforço nessa briga de rua. E olha a cara do maluco vendo que não acerta nada, só que ele não vai desistir, né? E tenta atacar de novo. Só que o Prota só dá aquela jogada para o lado e defende com uma mão. E rapidamente ele já ataca usando a outra. Só que o cara desvia por um tris, mas ainda tirou um pouquinho de sangue, né? O maluco, ele já usa o modo capoeira dele e tenta acertar o Prota. Só que o Prota, ele dá um passo para trás, mas o Sarraku não desistiu ainda. Então ele tenta dar uma rasteira no Prota. Só que ele se espanta, pois a perna do maluco não mexe 1 centímetro. E como o maluco já tá no chão, o Prota já não perde a oportunidade e já vai metendo um monte de porrada no Sarraku. E como é bom ver um figurante apanhando. E como o Prota disse que queria acabar isso rápido, e não é que ele acabou mesmo, pois o maluco, ele não durou nem muito tempo. Só que o Lanciano nesse momento dá um aviso para ele, pois está vindo a bola de ferro enorme na direção dele. Só que ele consegue aguentar esse dano, já que ele só foi empurrado para longe. E quem fez isso foi aquele brucutu de antes. E ele tá mó alegre, ó, já que ele até falou e disse que queria brincar. O Prota, ele fica até surpreso e diz que ele deveria falar mais, para os outros não pensarem que ele é algum tipo de bicho. E o brucutu agora ficou irritado e já vai atacando a bola dele pra cima do Prota. Só que o Prota corre, né? Já que ele não quer essa bola. E o Lancinha, ele já fica mais impressionado, pois ele já sabia que o Prota era forte. Mas é assustador o quão forte esse maluco é. E o Prota, ele tá defendendo e desviando de todas as bolas que o brucutu tá mandando na direção dele. E o carinha pensa, se o Prota vencer isso, o Sarraku não vai poder reportar pra ninguém, já que ele vai sentir muita vergonha. Então, ele dá aquela torcida para o Prota, pois se ele perder, os dois vão estar ferrados. Mas o cara do lado diz que a batalha acabou e explica por quê. Ele fala que o Prota tá desviando de tudo lindamente, só que esse grandalhão, ele tem um ataque diferenciado, e quanto mais tempo passar, mais fácil vai ficar pro grandão. E nesse momento, as correntes da bola do maluco prendem na mão do Prota, assim dificultando seus movimentos, aparentemente. E o Brutamontes nesse momento fica todo feliz por ter conseguido fazer o Prota dar uma pausa. Então ele usa toda a força que o Campo Vermelho deu para ele e dá um puxão no nosso garotão. E quando ele faz isso, lá de trás, aquele maluco que tava no chão vem todo cheio de marra, dando um corte nas pernas do Prota. E quando ele passa a faquinha dele, é nos mostrado que ele tá irritadinho por ter levado uma pequena surra. Então ele se prepara para atacar e diz que o Prota vai se arrepender por ter batido nele. Assim ele avança, achando que tá sendo o rei da velocidade, e sabe que isso tá me lembrando? Aquele primeiro encontro do Saitama com Sonic, pois o cara tá se achando por ter uma velocidade acima da média. Você só tá a fim de experimentar esses golpezinhos em mim. Dá pra ver isso nessa sua cara de pamonha. E enquanto ele tá parecendo uma perereca, pulando de um lado para o outro e se achando todo bonzão, o Prota fica lá paradão. Assim ele avança e vai de frente para cima do Prota, mas quando ele chega perto, a porrada vem. Só que dessa vez foi um tiquinho mais forte e o maluco, ele quase desmaiou. Só que o Prota não vai deixar dessa vez, né? Ele segura a cabeça do maluco e já mete uma joelhada, só para fazer ele acordar. E com ele no chão, o Prota já mete um sermão, falando que ele não pode ficar pulando feito maluco, pois senão o grandão não vai poder fazer nada. E nesse momento o Brutamonte tenta puxar ele de novo, mas dessa vez não. Essa brincadeira funciona com 2, então o brabo se prepara e dá um puxão nele, rouba a bola do maluco e com a bola dele ele derruba os capanga. E geral que tava assistindo fica em choque, se perguntando como é que esse cara sozinho derrotou esses malucos. E nesse momento o Sarraku pergunta o nome do brabo, mas ele responde: você não é digno dessa resposta. E lá em cima, olhando pela janela, tá o chefe do Sarraku, se perguntando quem é esse maluco. Assim o Prota sai, deixando o Sarraku pistola. E quando o brabo tá longe, ele só consegue ouvir os gritos dele, falando que vai matar ele. Só que nesse momento o Prota tem que sair desse local, pois ele sabe que vai acontecer algo, e se ele ficar onde ele tá, pode acabar ficando perigoso para ele. E quando ele tá longe de todos, ele consegue sentir. Assim ele cai no chão, e isso é o congelamento de mana. Isso acontece quando o usuário gasta toda a sua mana. Só que esse não é o problema real vem a seguir, pois agora vai começar a coleta, e esse é um efeito colateral de uma habilidade dele. E quem vai fazer essa coleta é o espírito, que tá sob a autoridade do deus do empréstimo. E como a mana do Prota caiu para 0, ele veio pegar o pagamento da dívida pelo uso da habilidade Vontade de Ferro. Essa habilidade, ela
não só aumenta a defesa e resistência. O verdadeiro efeito dela é, quando a pessoa está lutando, a fadiga e o dano que a pessoa recebe são acumulados em uma dívida. E quando a mana cai pra zero, o deus do empréstimo manda alguém pegar o que é dele. E o maluco, ele tava felizão assistindo o Proto naquela briga de rua. E olha a cara desse maluco. Então o espírito, ele começa a fazer o cálculo da agiotagem e olha o tamanho do bagulho que o Proto vai ter que suportar. E nesse momento começa a contagem. E parece que quanto mais a contagem chega perto de zero, mais pesado o corpo do Proto fica. Então o Proto se joga no chão pra pegar uma poção de mana que ele tem. E o barbudo, ele já fica felizão, porque ele gosta de ver sangue. E quando o bagulho cai em cima dele, no último segundo, o Proto consegue beber a poção, fazendo assim o efeito colateral não ter efeito nele, pois agora ele tem 1 de mana. Assim o espírito some, deixando o Proto jogado lá no chão. E nesse momento o Proto manda um salve para o deus, agradecendo pela habilidade que ele deu. E o malucão, ele já fica todo irritado. E coitada da tortuguita que tava no mão dele. Luiz Amel! Só que de repente o Proto acorda, percebendo que ele acabou desmaiando depois da coleta. Então a doce e amada freira aparece na frente dele e pergunta se ele dormiu bem. Mas nesse momento ele percebe que algo de errado não está certo e pergunta para o irmão o que significa isso. Ela responde doce e amavelmente para ele: "Ó, querido cliente, o prazo de vencimento do empréstimo acabou tem 1 hora. Você não se esqueceu, não é? Maluco, tu tá pensando em me enrolar, é?" E gente, não é que ele esqueceu da dívida com ela. Então ele tenta dialogar com ela, já que ele não pode usar magia, pois se ele usar agora, a coleta vai iniciar novamente. Então ele fala que o pagamento da masmorra vai ser na semana seguinte e pergunta se tem como ela esperar. Ela fala que vai pegar o pagamento dele também, mas relembra ele que não tem só ela, tem o moço da quitanda e tem os juros e por aí vai. Maluco, tu tá devendo mais que Americanas. E ao terminar de falar isso, ela chama os coletores dela e fala para eles começarem o trabalho e manda começar pelos dedinhos. O Proto pede para a irmã esperar e enquanto ele tá enrolando, ele tenta se lembrar de algo, só que ela manda cortar logo. E quando ela vai cortar, ele lembra o segredo dela e fala. E depois de ela ter ouvido isso, ela manda os capangas esperar e ela fica até assustada. Então pergunta: "Maluco, quem é tu?" Depois do nosso garoto ser pego, amarrado em uma cama e quase tendo seus dedinhos arrancados, então ele teve que usar sua carta na manga, a única opção dele de sair dessa situação vivo. E essa é revelar o segredo da irmã. Ao ouvir o que esse cabra acabou de dizer, ela manda seus capangas vazarem nesse local. E quando eles vão embora, ela pergunta para o amarrado como é que ele sabe o verdadeiro nome dela. E olha a carinha de safado dele sendo enquadrada pela irmã. E quem seria essa? Vocês devem estar se perguntando. Na frente de todo mundo, ela é irmã do Templo da Luz, Ana Primose. Mas ela tem o seu lado esquizofrênico, chamado Rosa Branca. Essa mulher, ela tem conexões com pessoas que faz troca de monstros ilegais. E aquele calango gigante que o Proto pegou na caverna, era para entregar para essa mulher. Assim ele pede carinhosamente para ela desamarrar ele. E longe dali, lá na enfermaria, tá o Sarraku, brigando com as enfermeiras. E o figurinha, ele tá todo irritado, porque o Proto passou a cara dele no asfalto. Só que foi com o maior carinho possível, né, gente? Mas de repente, seu chefe aparece. E gentilmente, ele diz para as enfermeiras passearem. Tá fudido, meu parceiro, não? Estou lascado! E depois que elas se vão, carinhosamente, ele puxa um diálogo com o Sarraku. O cara diz pra ele não se preocupar em explicar nada, pois no caminho da enfermaria, cada pessoa que passou por ele contou uma história interessante. E o cara, ele tá pistola, porque o maluco, ele apanhou feito cachorro. Só que ele não tá irritado por isso, ele tá irritado porque ele apanhou na frente de escravos. Assim, o chefe manda o menino ficar um pouco mais alegre. E como a cara dele tá um pouco emburrada, ele dá de presente um sorrisinho para ele. O maluco fala que tá decepcionado com o Sarraku, já que ele não fez seu trabalho direito. Você é vergonha da profissão! E esse trabalho é encontrar os adoradores do capeta. O Sarraku, ele pede desculpa e diz que vai fazer qualquer coisa para se redimir. Assim o chefe, ele fala para o Sarraku não deixar ninguém que manchou seu nome vivo. E antes dele sair, ele entrega um item para o Sarraku e fala para ele usar em sua vingança. Quando o chefe sai, o Sarraku, ele fica delirando, pensando que com esses brinquedos novos, ele vai acabar com o nosso garotão platinado. E o chefe do Sarraku, ele já fica feliz, pois esse maluco, ele vai ser uma boa distração para os cavaleiros, já que eles não podem desconfiar dos seus planos, pois esse maluco, ele é um discípulo de um oficial do Deus Capeta. E assim, ele decide investigar o nosso garotão, já que ele reconheceu as artes marciais de espancar figurante, que só sua escola sabe. Eu estou sentindo uma treta! Então, saindo da conversa desse doido, vamos para o nosso menino. A irmã tá surpresa e se perguntando de onde foi que ele tirou esse trambolho morto, mas rapidinho ela mantém a calma e tenta manter sua profissionalidade. Assim ela fala toda a lista de itens para ele. Ela diz que pode conseguir tudo que ele tá querendo, só que ele vai precisar de mais grana. E ela, fazendo um cálculo rápido, diz que ele vai precisar capotar mais 3 bichos desses. Porra!
Tudo isso? O Brabo fala que isso não vai ser nenhum problema e que em 3 semanas ele entrega tudo para ela. Assim ele pede outro favor, olhando para um certo lugar. No dia seguinte, o Prota reúne aquela galera em um barzinho, pois ele vai fazer uma proposta, e nada melhor que uma boa cachaça. O carinha que observou toda a luta contra o lagarto apresenta ele para os seus colegas, mas eles não estão com a cara muito boa não, ó. O cara ele já vai logo se preocupando, pois ele sabe que o Prota ele é o pica das galáxias e pode ajudar eles a serem promovidos. O nosso Brabo, percebendo que a conversa não tá muito boa, ele já puxa logo um litrão de cachaça, pois agora ele vai começar a sua negociação. E os 3 malucos nem estão acreditando, pois essa cachaça que ele tá mostrando é de alta qualidade. Olha a saideira! O Prota ele pretende entrar nessa equipe, já que ele precisa ter uma boa reputação, para assim alcançar seus objetivos. Dessa forma, ele decidiu dar umas aulas para esse grupo. Só que tem uma pessoa que está enfrentando o Brabo, e pelo que a gente conhece, o Brabo ele não é do tipo de pessoa boazinha não, principalmente com quem desafia ele. Esse maluco não tá indo muito com a cara do nosso Prota, pois o grupo teve um pequeno debate sobre ele ter matado sozinho aquela predadora, e os dois que estavam dormindo não estão acreditando que ele fez tudo sozinho. Assim o loirinho ele decide esperar, e se ele for um golpista, tudo vai ser revelado. Dessa forma, no dia seguinte, eles vão para outra caçada de gigante, só que dessa vez vai ser nessa montanha. Esse lugar antigamente era uma cidade, e ela se chamava Edelin, e o Dalancinho já fica todo se gabando por conhecer a estrutura desse lugar, já que quando era mais novo, ele viveu nesse lugar, só que agora esse é um lar de vários monstros, e pela estrutura você já deve saber de qual tipo de monstro é, e já que é uma caverna escura e cheia de teias, o único jeito de entrar de forma tranquila é eles utilizarem a detecção de mana, pois ao espalhar mana para fora do seu corpo, eles vão conseguir compreender melhor o local, sentir objetos em uma determinada área e detectar qualquer tipo de movimento. Dessa forma, eles podem desviar da maioria das coisas. Só que antes deles entrarem nesse local, o Prota discute sobre o bicho que tem lá dentro. Esse local é a casa das aranhas de metal negro. Eles vão ter que se movimentar sem encostar em suas teias, e quando chegarem no local onde vivem os filhotes, eles vão jogar um paralisante nelas, e quando fizer efeito, eles vão matar as aranhas. O Lourinho fala que se for nenhum dessas aranhas, vai ser impossível os 4 limparem esse local. Ele fala isso porque as aranhas possuem uma dura carapaça metálica, têm um ataque extremamente forte e uma defesa maior ainda. E como são aranhas, elas se multiplicam feito loucas. A ideia desse cara é abandonar esse lugar e chamar outros malucos para cuidar disso. O Prota fala que não é uma ideia ruim, mas se ele tiver com medo, ele pode ir embora, já que ele pode limpar esse lugar sozinho. Caralho, cuzão! E com essas palavras, o Lourinho deduz que ele é um golpista. Isso com base nos rumores dele detonar um predador e espancar o Sarraku. E como ele não viu nenhum desses dois, ele não acredita em nada. E como ele disse que podia limpar isso sozinho, então ele deduz que a masmorra é fraca. Já avisei que vai dar merda isso. Só que o bicho ele pensa em tanta merda que ele se esqueceu do lugar onde ele tá agora. E ele acaba tocando em uma teia de aranha. Só que não basta só tocar, ele se desespera. E olha as fofinhas que aparecem na frente dele. Cadê as minhas aranhas? Fudeu de vez! Nesse momento, as bichinhas avançam para cima do grupo, e o maluco, ele já entrou em desespero. Só que o Prota, ele já tá esperando por isso, e ele se preparou bem, né gente? Então ele puxa esse vagabundo incompetente para salvar a vida dele, e como o nosso brabo é o brabo, ele tanca esse bicho no braço. Tadinho do bichinho, comeu uma pedra, foi? Então nesse momento, o brabo já vai te socando esse bicho para matar logo, né? O Prota já chama geral e manda todos ficarem perto, pois assim vai ficar mais fácil tanto atacar como defender, pois eles vão vir apenas em uma direção. O principal ataque dessas aranhas é usar suas teias, só que o Prota ele já sabia disso e se preparou, né? E para evitar qualquer problema, mandou os 3 enrolarem suas armas em um pano. Ele fez isso para deixar as teias grudarem apenas no pano, e como essas aranhas são pequenas, é mais fácil para movimentar elas. Só que mesmo o Prota avisando, o Lourinho ele tá desesperado, e dessa forma ele é cortado por uma delas. Só que o plano do Prota é pegar todas de uma vez, por isso ele pediu para todos balançar para a mesma direção, e quando todas estão juntas, ele mete aquele socão. Passa alguns minutos, todos estão cansados, todos que falam, só apenas os 3. E o Lourinho ele tá puto, pois ele sabe da besteira que fez, que foi chamar a atenção dos bichos e não manter o foco, por isso ele foi ferido. Só que o Prota ainda entrega uma garrafa medicinal para ele, para ajudar um pouco nos seus ferimentos. Isso deixa o Lourinho ainda mais para baixo, pois ele sabe que fez besteira. Dessa forma ele pergunta para o Prota se ele não vai falar nada. Só que o Prota diz que todo mundo comete erros, e ele só precisa ter mais cuidado na próxima vez. O Prota ele age normalmente, pois isso
isso já aconteceu na sua vida passada, já que como ele era um líder, tinham vários que discordavam dele, e mesmo ele explicando, muitos ainda faziam errado, e depois de descansarem, eles vão lutar contra as aranhas maiores. O lourinho, ele já tá seguindo as dicas do Prota, e dessa vez ele fica atento em tudo, e dessa forma, os três eles brigam de boa, e eles só estão conseguindo fazer isso porque o plano do Prota deu certo, e quando o lourinho dá uma boa batida nessa aranha, ele percebe que tudo era verdade. É claro, né? O brabo ele sabia o ponto fraco dessas aranhas, e ao finalizar esse bicho, ele fica se perguntando quem é esse maluco. E quando os três terminam a brincadeira deles, falam que essa aranha, ela foi bem fácil. Assim o Prota elogia pelo bom trabalho deles, e quando eles vão olhar para trás, tá lá o nosso brabo, em cima de uma pilha dessas crianças. E quando ele desce desse pequeno morro, o do martelo ele pergunta o que ele fazia antes, se era um aventureiro ou aprendiz de alguém. Assim ele se lembra do seu passado, e diz que foi um mestre que ensinou a ele a bater em figurante através da arte do punho fechado. Mas deixando o papo furado de lado, ele fala que a única coisa que tá faltando agora é o salão do boss. E enquanto ele tá falando isso, ele tá arrancando uma das patas das aranhas. E nesse momento o Prota fala que eles vão até esse ponto e manda todos embora. É o quê? Nesse momento o do Lancinho já começa a dar glória a Deus, pois ele conhece o nosso garotão e sabe que ele pode lidar com esse bicho sozinho. Assim ele concorda com o plano, só que o do Lourinho e o do Martelo, eles não querem ir embora. E o do Lancinho já fica desesperado. Que viagem é essa, velho? Só que eles não entenderam. O Prota falou para eles irem embora, só que desse local. Mas eles ainda vão ter trabalho para fazer. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E depois de uma longa conversa, o Prota ele vai para a entrada da sala do boss. E da entrada ele vê as pequenas criaturas dentro desse salão. Essa é a Aranha Cavaleira, responsável de proteger a rainha. Rainha essa que quase nunca sai dessa sala, a não ser que algum maluco entre e provoque ela. Então você já sabe o que o Prota deve fazer, né? Ele tem que criar uma pequena confusão. E o nosso maluco, ele trouxe algo especialmente para esse momento. Então de dentro do salão prateado, ele tira alguns sacos. E ele simplesmente joga esses sacos dentro desse ninho. E como esperado, as aranhazinhas rasgam esses sacos, espalhando por todo o salão um pó misterioso. Assim o Prota tira uma flecha, fazendo uma pequena faísca, e esse pó é pólvora, causando uma pequena explosão. E dessa forma, o Prota ele começa a correr, pois ele tacou fogo em um lugar e elas se zangaram e começaram a ir atrás desse menino sapeca. Enquanto ele tá correndo, ele tá com as flechas envenenadas, matando alguns bichos pelo caminho. No meio da sua corrida, a aranha tá seguindo ele para de repente, pois tem teias atrapalhando seu caminho. Assim ela fica presa. E por que tinha teia no meio do caminho? Alguns minutos atrás, o Prota mostrou para sua gangue a parada que faz as aranhas soltarem teias. Ele fala que isso vai prender elas caso elas não consigam soltarem um líquido que impede isso. E foi por isso que ele tacou fogo nesse lugar. E como ele tirou as patas das aranhas mortas, ele tira uma de dentro do salão prateado e parte a aranha que tá presa no meio. Corte rápido. Só que ele ainda não pode ficar distraído, pois ele matou uma pequena. Só que tem uma grandona vindo atrás dele, e ele tem que continuar correndo, porque essa grandona é a Mamãe Aranha, e ela tá furiosa. Então ele está correndo feito maluco em direção à saída, e lá fora tá a galera esperando ele. A aranha ela tá bastante zangada e começa a soltar veneno. O Prota, vendo esse suco da morte vindo na direção dele, lembra de outro mentor que ele tinha, e ele avisa que esse bebezinho tem um veneno com efeito especial, efeito esse de desintegrar a defesa e a sua regeneração, e pessoas com baixa defesa mágica vão apenas desaparecer. Assim a única opção do nosso Prota é fugir e não deixar esse veneno pegar nele. Então ele pula dessa masmorra, só que a aranha ela vai junto com o Prota, detonando boa parte da montanha. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Quando o bicho cai no chão, o Prota chama a atenção de todos e manda cada um ficar em seus lugares, porque o maluco ele já tá em cima desse bicho, com duas garras de aranha menores, e ele vem rasgando esse bicho de cabo a rabo. A bicha ela tá irritada. Desgraça! Vem tranquilo, vem tranquilo. E geral tá meio preocupado, já que o Prota disse que ia chamar a atenção da grandalhona e eles só vão ter que dar a maior quantidade de dano possível. Só que eles estão paralisados, pois olha o tamanho da criança. Porra, menor! Geral tá se perguntando se podem realmente matar esse bicho. Só que nesse momento o Lourinho se lembra de como é tratado pelos outros, por causa dele ser do time de reconhecimento. Assim ele decide que vai pra cima desse bicho com tudo, e os outros dois só seguem esse maluco. Então todo mundo vai na direção das patas desse bicho. E para deixar a armadura desse bicho um pouco mais fraca, o da lança ele tá com a facada na pata da aranha, e o do martelo ele tá com a martelada em cima dessa faca, que faz ela entrar ainda mais. Eles estão fazendo isso pois essa aranha tem um local específico, e o Prota ele mostrou o lugar certo para lascar a porrada nela. E quando o Lourinho ele vai tacar outra porrada, ele percebe que vai ficar preso nas teias da Dona Aranha. Só que nosso brabo ele dá um porradão na bichona. Eita porra!
assim chamando a atenção novamente para ele, pois é como ele disse, os caras só tem que causar dano na bichona, pois ele vai ficar tancando ela, e o lourinho vendo isso, fica até babando. E o Prota ele só tá conseguindo tancar essa aranha por causa de sua característica especial. No momento que ela saiu da montanha, ela iria ficar parada no mesmo local. Isso se dá pelo fato dela ter que ficar parada para colocar seus ovos. Por isso ela tem muitos guardas para proteger ela. E dessa forma, ela não precisa se movimentar muito. Então, tirando a cauda, a acelerada que ela deu no início da luta, ela fica com a restrição de só atacar pela frente. E quem é que tá lá para tancar tudo isso? Isso mesmo, o brabo platinado. E eles vendo que o Prota tá puxando toda a atenção para ele, os malucos só vão pra cima desse bicho. Só que nesse momento, a Dona Aranha, ela sente bastante dor e vai pra cima do Prota com tudo, na base do desespero. E o Prota, vendo que ela tá desesperada, percebe algo aberto no pescoço dela. Assim ele mete a mãozada sem pedir permissão, e o que acha nessa brincadeira é a glândula de veneno dela. E dessa forma, ele puxa ela pra fora, também sem permissão dela. Assim ele puxa seu cinto para dar um jeito nesse veneno. Com isso ele amarra a glândula e por alguns minutos ele não precisa se preocupar com o veneno. Assim ele vai pra cima com tudo da aranha e só lasca chutando na cabeça dela, com toda a força que ele tem, pois essa rinha já está garantida. Assim se passa algumas horas, a bichona é derrotada e geral tá feliz com essa conquista. Sabia não? Isso só foi possível graças a esse cara. E o Prota analisando tudo, vendo que não pode se livrar do corpo da grandona, graças ao estrago que ela fez, ele vai ter que se contentar apenas com as pequenas e dar todas elas para a nossa irmã. E o nosso garoto, ele fica um pouco feliz, pois foi graças a esses três, ele não precisa se preocupar com aquele deus indo atrás dele novamente. Só que mesmo assim, eles não vão ser muito úteis quando for para entrar no X1 com aquele carinha. Passando alguns dias dessa raid, tá o nosso garoto mais a freira. Eles estão vendendo o corpo da predadora e das pequenas aranhinhas. A nossa irmã, ela tá felizona por receber grana. E o Prota ele fica meio surpreso, porque ela tá fazendo essa negociação durante o dia. Só que ele acha isso interessante de ver. E depois de toda a negociação, eles vão seguir o seu caminho e vão conversando sobre o assunto. Ela nem tá acreditando que ele conseguiu carcaça de aranha negra. Ela responde que ganhou 48% da meta dele e 20% de tudo que ela vendeu foi usado para pagar a dívida dele. Assim ele entrega para ele uma roupa de trabalho para poder entrar no laboratório, pois como ele pediu um kit de alquimia e os produtos para alquimia são grandes, então assim foi a forma mais fácil dele conseguir usar. Então ele decidiu dar só acesso para o laboratório e com essa roupa fica mais fácil. Ele pode entrar lá e usar à vontade o laboratório, só que ele vai precisar limpar depois, né? Mas enquanto eles estão conversando, uma figura vem por trás deles chamando pela irmã. E quando o Prota vai ver, é ele, o discípulo de um dos líderes da seita do capeta. E a desculpa dele é, ele estava procurando a irmã para bater um papo. E o Prota nem tá acreditando que tá encontrando esse cara agora. Membro dos examinadores histéricos, Ned, um dos 12 examinadores de classe número 1 e membro reconhecido até pelo templo. A irmã, ela tenta puxar assunto com ele e já vai logo perguntando se ele vai querer empréstimo. Só que ela sabe exatamente o que ele tá querendo. E é esse cara que tá atrás dela. Ela tenta fazer o Ned ir embora e até oferece taxas menores no próximo empréstimo, mas o maluco continua insistindo e ainda chama o Prota para tomar um chá junto com ele e comenta do Sahaku, dizendo que o Prota e ele têm uma boa relação. Uma voz do homem. Só que o Prota fala que não lembra desse maluco, pois a memória dele não é tão boa para lembrar de pessoas inúteis. Só que nesse momento o Ned está pouco se importando com o Sahaku. O que ele quer na verdade é só tirar um X1 com o brabo. A freira vendo esses dois quase puxando o X1 na frente dela, fica bastante impressionada, pois percebe que o baú de tesouro dela não é apenas um escravo de batalha comum. E o Ned, ao ver esse monstro na frente dele, entende porque o Sahaku queria ser sarrado. E o Ned ele tá animado, pois inicialmente ele não veio para brigar, só que agora ele tá querendo um pouco de diversão com o brabo. Só que a nossa irmã, benevolente, ela impede essa briga e manda os dois se ajoelharem através do poder da sua oração. Isso só acontece graças à marca de escravo, pois todos da igreja têm autorização sobre essa marca. Graças a isso, os dois caem no chão, a freira mete um tapão no nosso Prota, já que ela não pode bater no Ned, e após isso, ela puxa o nosso garoto para outro lugar, para dar um castigo nele, se é que vocês me entendem. E nesse momento, ela fala pro Ned, se ele tentar fazer mais alguma coisa com o novo brinquedinho dela, ela vai matar ele. Que merda, hein? Longe dali, ela dá uma bronca no garoto dela e fala que o Ned tem uma boa reputação e é bom não se envolver com ele. Assim ela pede para ele tomar mais cuidado, pois fora do templo não tem como ela proteger ele. Ele fala para ela não se preocupar muito e sai caminhando dali. Nesse momento ele imagina que como ele já tá agindo, o pessoal já deve estar se preparando para a raid. Então ele vai ter que se preparar. E antes de sair, ele pede mais um favor para a irmã. E lá onde o Ned tá, ele fica impressionado, pois é a primeira vez que ele sente o poder dessa marca. E se lembra das palavras do seu mestre.
mestre. O mestre dele pediu para ele se filtrar no Templo da Luz, já que os malucos que ele mandou antes entraram como sacerdote, só que foram descobertos e executados. Assim, eles aumentaram a segurança, e como um escravo é marcado, eles não vão se preocupar muito. Só que o Ned não tá gostando nada de ser escravo, e o pessoal da igreja nem desconfia que ele sabe um jeito de tirar a marca. Então, hoje dali, em uma vila tranquila, as pessoas estão vivendo suas vidas calmamente, mas de repente aparece Sarracul novamente, e ele tá procurando alguma coisa para sarrar, e depois ele perguntar para alguém quantas pessoas vivem nesse lugar, ele começa a tocar aquela parada, e dessa forma ele consegue invocar um cramunhão, e esse bicho ele vai atrás de todos os humanos nesse local, e ele tá querendo massacrar todos, e fala que com esse novo poder ele vai fazer o nosso Prota pagar por toda a humilhação que passou. Vocês lembram que a irmã ela tinha reservado um laboratório para o Prota? Pois é, ele tá nesse laboratório agora, e nesse momento ele tá criando uma poção específica, e esses são os materiais. Dá pra ver que não é uma poção muito legal, pois só olhando os materiais nós vemos algumas coisas bizarras. E como ele vai fazer isso? Ele vai enfiar todos esses materiais num becker e misturar eles junto com o veneno da aranha. Por isso ele fez aquela missão. E quando essa obra mortal está completa, o Prota ele conseguiu adquirir os 72 venenos mais mortais que já foi criado pelo Rei dos Venenos. Nessa mesma noite que ele conseguiu fazer essa obra-prima, ele vai pra onde? Para o quarto da irmã, pois ele tá querendo a ajuda dela. E a gente vê aqui que ele tá cortando um tronco. E a irmã, ela não tava nem acreditando quando ele fez esse pedido maluco. Mas como ela disse que ia proteger ele, é isso que ela tá fazendo. E não vai deixar ninguém atrapalhar o nosso garoto. Mas ela fica se perguntando, o que diabos é isso que ele deu para ela? Pois só tem um desenho e pontos correspondentes no corpo humano. E quando o Prota ele termina de fazer um jogo da velha no seu tronco, ele se prepara para dar um tapão nela. Só que em pensamento ele fala que esse tronco é da árvore mais forte da região. É tão forte quanto o metal. Ah, Zé da Manga! Só que o Prota não tá nem ligando para isso. E é isso que ele tava querendo, uma árvore desse jeito. E quando a sua mão chega no seu tronco, o tronco é partido em vários pedaços. E quando ele é dividido, ele fica parecendo várias agulhas de acupuntura. E é por isso que o Prota, ele fez aquele desenho no tronco. E a freira vendo isso, acha incrível. Ela pergunta por que tem que ser tão fino assim. O Prota só responde que são agulhas de acupuntura e no leste as pessoas usam muito ela, só que com um propósito medicinal. O Prota ele coloca essas agulhas dentro do veneno da aranha e no veneno que ele preparou e vai deixar lá por 10 minutos. Então senta aí que lá vem uma historinha. O Prota fala que os venenos eles são simples e a única utilidade dele é matar alguém sem fazer nenhum esforço. Isso é tudo que o pessoal pensava, mas como falei, antes do Prota voltar, os deuses eles abandonaram geral e quando a raça demoníaca invadiu, o pessoal não tinha como se proteger, já que os deuses abandonaram eles. Só que em contrapartida, eles tinham os venenos e eles eram bastante afetivos contra os demônios. Então nesse momento, o Prota enfia uma agulha em seu ombro, no ponto mostrado lá no desenho, e ele faz isso em vários pontos do seu corpo. E esse veneno tá causando bastante dor no Prota, mas ele tá resistindo bem e ele precisa fazer isso. Ele tem que aguentar o máximo que ele conseguir. Só que a freira, vendo a angústia dele, vai tentar socorrer ele e pergunta se ele tá bem, mas o Prota fala pra ela esperar. Então ela lembra que o Prota disse pra ela não ficar surpresa e quando ele der o sinal, ela vai ter que fazer algo. Ela pergunta o que ele tá querendo fazer e por que ele vai precisar da ajuda dela e o Prota responde que ele quer evoluir. Mas você deve estar se perguntando como alguém pode evoluir com veneno. É só misturar o veneno que ele fez com uma outra porrada de veneno. E isso vai fazer um efeito que vai deixar suas habilidades muito mais fortes. E é por isso que ele teve todo esse trabalho. E agora ele tem que aguentar bastante a dor que ele tá sentindo. Só que o Prota, ele tá sentindo uma dor muito mais forte do que ele deveria sentir. Isso porque falta alguns ingredientes. Ingredientes esses que não tem nessa região. Por isso da dor intensa. Mas para compensar isso, o Prota, ele começa a usar o fluxo de energia interna para dar aquela aliviada no corpo dele. Pois ao usar esse fluxo, ele consegue curar feridas internas através da sua respiração e assim aumentar o seu poder mágico. Pois esse fluxo, ele vai sufocar o veneno e se ele conseguir fazer isso com excelência, todos os seus atributos, eles vão subir de nível também. Só que se o Prota falhar, o corpo dele vai ser totalmente quebrado. Mas sentindo essa dor, o Prota fala que ela nem se compara a duas que ele sentiu antes. Foi quando ele estava treinando com seu mestre. E o maluco ele pegava pesado com o Prota, pois ele queria transformar um garoto em um monstro. E a outra dor pior que ele sentiu foi quando o capeta do Tartarus enfiou uma espada no bucho dele. E ao lembrar do Tartarus e do sorriso escroto dele, o Prota ele tira a força do cu e o seu fluxo de energia aumenta consideravelmente. E nesse momento a freira ela consegue ver algo mudando no Prota, pois os vasos sanguíneos dele que estavam infectados agora estão normais. E lá vem mais uma lembrança da freira, pois com essa visão que ela tá tendo dele de que ele tá voltando ao normal, ela se lembra que ele falou que quando tivesse quase terminando, provavelmente ele não conseguiria se mover e fala para ela ficar de olho. E quando ele der o sinal, é para ela enfiar a última agulha nele, em um ponto muito específico.
e ele mostra o local. E nesse momento, ele dá o sinal, só que ela hesita bastante, pois é uma agulha envenenada, e ela vai ter que enfiar isso no meio da testa dele. E ela sabe muito bem o que vai acontecer, caso ela erre esse ponto. O Prota, ele vai capotar, e ela fica se perguntando se realmente pode fazer isso. Algumas horas se passam, e longe dali, vemos um sinal. E esse sinal é um sinal de pedido de socorro, pois uma galera não conseguiu detonar uma DG, e os caras estão zangados, pois eles foram até esse local sem muita informação, já que o time de reconhecimento avisou que era apenas um ninho, mas tem uma porrada de basilisco correndo. E o doidão já pergunta se alguém chamou o reforço, né? O do chapéuzinho vermelho aqui, ele fala que sinalizou, e que logo vai vir reforço, eles só precisam correr. Só que antes de ele terminar de falar, ele é capotado. E não demora muito, o carinha do lado também é capotado, e o sobrevivente, ele fica se cagando de medo, pois os bichinhos, além de capotar, ele come ali mesmo, para que eles precisar comida, né, gente? E o sobrevivente, ele tem um longo caminho para correr, já que o templo tá longe, mas de repente o cara tropeça e ele já vai ligando para o céu, pois na mente dele ele capota agora. Se fodeu. E não é de se esperar, né? Olha os carinha aqui feliz da vida porque teve iFood hoje, e quando o passarinho ele vai dar aquela mordida, o maluco ele tenta se defender com escudo, só que o bicho ele tá todo cagado, pois nesse momento o reforço chegou e ele é salvado por uma faquinha. Então ele olha para cima para ver quem é que jogou esse negócio. Ó o bicho vindo, moleque. Pouso de super-herói. Ela vai fazer o pouso de super-herói. Espera só. Pouso de super-herói. Os papagaios, vendo que seus colegas foram capotados, já ficam com raiva e vai direto para cima do Prota. Só que o Prota não é besta e ele desvia do papagaio. Assim o Prota ele segura o pescoço desse bicho e o bicho ele fica sem entender bosta nenhuma. Mas agora ele entende, porque o Prota ele só dá uma leve deslocada no pescoço do garoto. Mas para ter certeza que o bicho capotou, o Prota segura a cabeça dele e arranca ela. Porra, menor! E os outros papagaios vendo isso, ficam surpresos, pois um humano nunca tinha feito isso. E como o Prota ele veio sem arma, agora ele conseguiu uma perfeita. Então ele se prepara e só taca os ossos dessa galinha para cima das outras pipiras. E o figurante lá atrás nem tá acreditando, pois o maluco ali é brabo. Então ele olha direito e vê que o cara é do templo, pois ele tem aquela marca de escravo. E fica se perguntando se realmente os reforços chegaram. Mas quando ele olha ao redor, vê que ele tá sozinho. O Prota ele só pergunta onde tá o resto. E o cara, ele só aponta a direção, né? Já que o Prota perguntou. O Prota ele só dá um pulo e vai pro local. E agora o cara tá sozinho, no meio de várias galinhas mortas. E agora o cara pensou na situação, que mandou um maluco sozinho para um bando de galinhas. E ele se arrepende, pois o grupo todo dele foi capotado. E agora ele mandou um cara sozinho para lá. Pois para ele pensa que o Prota tá acabado nesse momento. E ele pensa que poderia ter pelo menos ter tentado impedir ele. Mas de repente, o cara ele só escuta um barulho. E esse barulho é o Prota descendo a porrada nas galinhas. E o doido, ele não entende a situação. E quando o sol ele começa a aparecer, o doidão fica se perguntando como isso é possível. Como esse maluco sozinho acabou com o ninho inteiro, ainda detonou o boss e nesse momento tá trazendo a cabeça dele. E o Prota tá simplesmente satisfeito, pois ele limpou a masmorra sozinho e ainda trouxe um dinheirinho, já que ele tem que pagar suas contas com a freira, né? E a outra satisfação dele é porque a evolução dele foi um sucesso. E ele tá muito feliz com isso. E como essa foi uma missão cumprida, o Prota ele solta um sinal, e é um sinal que mostra que tudo tá resolvido. Mas longe desse lugar, em um local escuro, no meio de vários corpos, tá o Sarraku, esperando o Prota, pois o bicho, ele quer a sua vingança. Mano, tem demência? Alguns dias se passam e lá na catedral tem uma galera falando do Prota, falando que o ninho de basilisco descontrolado foi limpo por apenas um escravo. O carinha fala que a igreja fez uma investigação e que confirma tanto pelo único sobrevivente quanto pelas marcas de batalha. E os malucos estão pensando em levar esse cara para a raid que vai acontecer daqui a 20 dias. E se vocês se lembram, o Prota ele tava fazendo tudo para conseguir entrar nessa raid. E um dos caras já imaginava isso, né? Que ele tava buscando entrar nessa raid e já pensa em interrogá-lo, pois esse cara pode ser do culto demoníaco. E o maluco que fala isso é um examinador histérico da 3ª divisão do Templo da Luz. Então mostra que esse cara não é pouca bosta não. Ele é um balde cheio. Só que o cara que tá conversando com ele e chefe dos cavaleiros do templo fala pra deixar esse garoto quieto. Mas o Matias, ele tá querendo alguma coisa, pois ele tá insistindo em fazer isso. E fala que eles têm que filtrar quem vai entrar nessa raid. Mas o Lúcio diz que não importa o quanto eles filtrem, ainda vai ter alguém infiltrado. E ele já disse logo, enquanto eles forem úteis, ele não se importa se
são adoradores do capeta ou não. O Matias fica surpreso com isso, mas o cara fala que todos eles sequer têm a força de entrar na sala do boss. E enquanto eles forem úteis, só vai beneficiar ele, né? Sabe de nada, inocente! O Matias deixa isso pra lá, fala que não vai se importar mais com isso, só que ele é contra esse plano. E o Lucius, ele só começa a sorrir, pois esses dois, eles são amigos de longa data. E é por isso que o Lucius vai mostrar algo para ele, uma coisa que vai deixar ele menos preocupado. E quando ele abre a porta dessa sala, o Matias, ele fica surpreso ao ver que tem dentro dela. E essa é a lança da luz brilhante e o escudo alado do Miguel. O Lucius, ele fala que gastou 1/3 da riqueza dele para conseguir isso. Porque eu sou rica! O Matias, ele fica surpreso, pois isso é um item lendário que só tá nos livros. O Lucius fala para ele ficar despreocupado, pois agora, essa masmorra que eles tentaram concluir durante 10 anos, vai ser mamão com açúcar com esses itens. E o Lucius, ele fica se gabando, falando que nessa raid, ele vai ser incrível. Não. Enquanto isso, lá nos alojamentos dos escravos, tá a galera do Prota, e eles acabaram de sair de um banho. E eles comentam que tem bastante gente na área de treinamento. O do martelo, ele fala que provavelmente é por causa da raid. Ele também comenta que tem um rumor que só tem 2 ou 3 vagas, e essas vagas são para escravos, e é por isso que Geralt tá tentando se exibir. Mas o da espada fala que isso não tem nada a ver com eles, então eles vão ficar despreocupados. Mas de repente, eles veem uma pessoa, e é a freira saindo de um quarto, e eles conhecem esse quarto. E quando ela passa por eles, eles só cumprimentam ela. Mas para tirar sarro deles, ela só pergunta se todos já pagaram os juros que tinham. Mas quando eles chegam no quarto, o da espada, ele fica se perguntando o que diabos era que estava acontecendo. Porque a irmã demoníaca estava saindo do quarto deles. Mas ao entrarem, eles veem o Prota. E o Prota, ele estava esperando eles. Mas os malucos, eles ficam surpresos, pois tem algo diferente no Prota. Tem um anel em seu dedo. E eles já ficam pensando coisas. O da lança já pergunta logo pelo anel. E quem foi que deu isso pra ele? O do martelo, ele tá babando, e o da espada nem tá acreditando. E o Prota, ele responde que conseguiu esse anel de uma pessoa, e esse é o anel da purificação. Ele ajuda na circulação da mana e aumenta a defesa mágica do usuário, e tem uma habilidade para remover maldições. E ele fica se gabando porque a Rosa Branca deu algo bom para ele. Aí ele se lembra da fala da Rosa Branca. Ela disse que poderia conseguir equipamentos igual ou melhor que esse que ela deu para ele agora. É só ele falar para ela tudo que ele vai precisar que ela pode conseguir. E o Prota fica se gabando porque ele nem pediu nada para ela, mas ele sabe muito bem o que ela tá querendo. E enquanto a Rosa tá saindo desse local, ela tá pensando em algo. E vocês sabem, ela é viciada em dinheiro. E ela já tinha ouvido falar de um certo produto, que é só a guilda de assassinos Perséfone tinha acesso a esse produto. E eles usavam venenos para poder aumentar seus atributos. E eles são assassinos mortais, e que nunca perderam um alvo. E quando ela viu o Prota fazendo esse procedimento, ela já suspeitou logo. Uma boa habilidade de caça, que deixa ele bastante suspeito, reforçar o corpo usando veneno, então ela encaixou tudo isso. E ela pensa que o cliente dela é um desses assassinos da Perséfone. E como ela sabe que esse grupo ele foi dissolvido anos atrás, e ela sabe que os nobres que usavam os serviços deles estão doidos atrás de seus membros e pelos venenos que eles usavam, então ela conhece o valor do Prota e sabe que esses nobres vão pagar quantidades absurdas de dinheiro. Assim, ela vai atrás de agradar seu cliente, pois dessa forma ela vai conseguir mais dinheiro, muito mais do que vender do monstro. E os ouvidos do Prota começaram a coçar, e ele já imagina que alguém tá falando dele. O Prota, ele imagina o que a irmã tá querendo, e isso vai ser algo bom para ele, pois se esse rumor se espalhar, uma certa pessoa vai vir atrás do Prota pessoalmente, e ele tá querendo encontrar essa pessoa. Mas de repente, uma mão aparece no seu ombro, e é o cara da lança, e ele tá perguntando quando foi que ele entrou em um relacionamento com a irmã. E a galera já fica pensando coisa, pois algumas noites atrás, ele não tinha voltado no meio da noite para o seu dormitório, e o que eles pensam é que ele tava com a irmã fazendo coisas. E o da espada fala que o Prota tem o respeito dele agora. O Prota, ele tenta dar um ponto final nesse assunto de merda e fala que ele tem que contar algo para eles. Mas de repente, todos escutam alguém batendo na porta. Quando o da espada vai ver quem é que tá lá fora, ele não vê ninguém e fica se perguntando se eles ouviram besteira. Mas quando ele olha para a porta, ele vê um papel grudado com uma faca. Esse é um formulário de ordem de emergência, mandando esse grupo ir para uma região para eles verificarem uma situação. E geral tá achando isso estranho, pois como alguém pode deixar essa ordem em segredo dessa forma? Só que eles falam que o documento ele parece ser verdadeiro, já que ele tem um selo e a assinatura do chefe de caça. Só que o Prota ele pede para ver esse documento, e quando ele olha, ele já percebe algo. Ele reconhece que essa assinatura é realmente daquela pessoa, e que essa mensagem foi deixada pelo próprio Ned, e já imagina que esse convite é especialmente para ele. E claro que não há dúvida sobre isso, então ele fala que vai fazer isso sozinho. Passando alguns minutos, vemos o Prota correndo na direção do local da
a mensagem, e ele tá indo em alta velocidade para chegar logo. E como falta 20 dias para a raid dos cavaleiros, o Prota ele tá querendo ganhar uns pontos extras, porque ele quer ir para essa masmorra, já que essa masmorra não é uma masmorra qualquer, ela é a tumba da princesa abominável e um dos 8 enigmas do mundo, as ruínas do reino antigo Medeia. Essa raid tem uma dificuldade alta e já teve muitas tentativas de finalizar ela, só que ninguém conseguiu chegar até o salão, então os critérios para fazer parte dessa raid são bastante altos. Tem dois jeitos de um escravo participar: ser testado por um time de caça rank 5 ou ser escravo direto de um sacerdote que foi confirmado a participar dessa raid. E como cumprir esses requisitos são praticamente impossíveis, já que ele está pouco tempo nesse lugar, ele vai usar o Ned de todas as formas, já que o Ned ele é um escravo direto do examinador etérico Matias, aquele que estava conversando com Lúcio. Então ele vai enganar o Ned e conseguir a carta de recomendação, e dessa forma ele vai entrar nesse grupo. E o Prota já pensa que o Ned quer testar ele, já que os dois eles têm as mesmas artes marciais. Então o Prota chega no local e já pensa logo que vai usar uma força que possa impressionar o Ned para que ele imagine que o Prota vai auxiliar ele. E depois do Prota aterrissar no local e a poeira começar a baixar, o Prota ele escuta uma voz e o maluco tá falando que ele fez uma bela entrada. O Prota já reconhece essa voz, pois é o Sarraku. E o Sarraku perguntou se o cara veio sozinho. E o Prota nem sabe porque esse doido tá nesse lugar, mas já fala logo: maluco, vá para casa. Eu não quero brincar com você nesse momento. O Sarraku pergunta o que é isso, por que tanta hostilidade? E fala que o Prota tava na mente dele durante 10 dias. Ele comenta que recebeu um sorriso Colgate por causa do Prota e daquela pequena surra que ele deu nele. E por causa do sorriso, ele não consegue dormir. O Prota ele fica se perguntando que diacho que esse doido tá falando, mas o Sarraku nem liga pra isso e fala que vai mostrar seus novos poderes e manda o Prota se preparar. Só que de repente, o Prota já tá na frente do Sarraku, deixando o Sarraku surpreso. E como o Prota disse que não tinha tempo pra brincar com ele, ele só bota o Sarraku pra dormir, rápido e fácil. O Sarraku cai no chão que nem bosta e o Prota chama ele de idiota, né? Levou a surra e não aprendeu, tem que levar outra. O Prota já pensa: o Ned é uma pessoa cruel e nem fudendo que ele ia botar o Sarraku pra ser o teste dele. E o Prota já se prepara logo, pois deve ter alguma pegadinha nessa brincadeira. E ele já grita em alto e bom som, mandando o Ned parar de brincadeira e falando pra ele aparecer logo de uma vez, senão o Prota vai acabar com todo mundo. Mas nesse momento, ele começa a ouvir um sorriso, e é o diabo do Sarraku sorrindo. E aqui, a atmosfera começa a mudar, e o Prota, ele começa a sentir um calafrio, e umas paradas bizarras começam a sair do Sarraku. Ô geleia do capeta. O Sarraku já vai fazendo uma pose bizarra, e o bicho ele tá com raiva, só porque o Prota ignorou ele. Ele quer um abraço, gente, e a coisa bizarra que tava saindo do Sarraku começa a levantar ele, e vai deixando o bicho mais maluco, pois o Sarraku nesse momento só tá pensando em acabar com o Prota. E quando o Sarraku termina de preparar tudo, ele manda essa coisa atacar o Prota, e o Prota ele só fica paradão esperando, né? Mas o Prota conhece essa coisa e fica se perguntando por que esse maluco tá com esse negócio. E como o Prota ele tava parado, ele recebe o ataque em cheio, fazendo com que ele bata na parede lá atrás. O Sarraku dá aquele sorriso bizarro e manda o Prota morrer logo, mas a alegria dele acaba nesse segundo, pois o Prota soltou um rajadão de energia, acabando com esse bicho nojento em um instante. O Sarraku não tá nem acreditando nisso, pois pensava que esse bicho era invencível, mas o bichão ele tá com um buraco no meio dele e o Prota tá lá, só com a mãozinha dele. Aí o Prota já se lembra logo: essa coisa é uma arma biológica, ela foi feita pelos adoradores do capeta. Esse bagulho ele fica hibernando na forma de um ovo, e quando alguém toca um instrumento ele acorda, e essa coisa vai destruindo tudo pela frente. E a coisa que acorda esse bicho é essa flautinha bem que assim, deixando o bicho hipopotizado, fazendo tudo que o cara que tá tocando quer. E como o Prota sabe o ponto fraco desse bicho, foi fácil acabar com ele. Um simples rajadão de energia foi o suficiente, já que um ataque físico nesse bicho não vai fazer efeito. Só que esse bicho não para, e como ele devora tudo pelo caminho, ele vai pra cima do Prota novamente. Só que o Prota ele só vai andando na direção do Sarraku. O bicho ele tá morrendo de raiva. O Prota fala que ter esse bicho é uma grande ameaça, só que essa coisinha não é realmente a ameaça verdadeira. O que pode ferrar alguém é a corrupção mental que ele causa. A pessoa que entra em contato com esse bicho, ela tem experiência de sentir algo parecido como terror e medo, e depois ela começa a ficar malucona. E quando essa corrupção chega a 100%, a pessoa ela entra em um estado de frenesi, e humanos nesse estado, eles perdem a razão e começam a capotar tudo ao redor dele. O Prota fala que esse é o método perfeito para começar um massacre, pois isso transforma pessoas normais em um monstro artificial capaz de capotar tudo. E quando o Prota ele tá se aproximando do Sarraku, o Sarraku começa a tirar sarro dele, chamando o Prota de idiota, e ele pensa que o Prota nem tá entendendo o que tá acontecendo, pois ele fala que o Prota tá com o olho vermelho, e nesse estágio a corrupção tá quase 100%, e logo o Prota ele vai estar acabado, mas o Prota só tá olhando esse cara com a cara de cu, e não tá nem ligando pro que o Sarraku tá falando, pois nesse momento o Prota ele só remove a maldição, isso graças ao presente que a freira deu pra ele,
Anel da Purificação. O Prota nesse momento nem imaginava que ele iria ter que usar o Anel da Freira, e dessa forma toda a corrupção ela é mandada embora. E o Prota, depois que ele se liberta, ele só segura o pescoço do Sarraku. Assim ele já vai falando um monte de coisa, pois o Prota ele tá com raiva, ó, porque antes dele retornar, o Prota só queria se manter vivo e fazer com que todos ao redor dele conseguissem sobreviver também. O Prota pensava que isso era o mínimo que ele teria que fazer, só que um dia um pensamento veio em sua mente e ele estava se perguntando o que aconteceria se tivessem mais pessoas que poderiam lutar como ele, e o que aconteceria se os humanos restantes começassem a trabalhar juntos, e as pessoas que ele ama, elas teriam vivido um pouco mais. E ouvindo isso, o Sarraku se pergunta o que esse doido tá falando, mas o Prota ele termina seu diálogo e fala que como ele teve uma segunda chance, dessa vez ele vai fazer diferente. Ele vai salvar pessoas que puder salvar e vai dar uma chance para elas para que consigam ficar mais fortes. Só que com sangue nos olhos, o Prota fala para o Sarraku e ele não vai ser uma dessas pessoas, pois o maluco ele capotou uma porrada de gente para criar esse bicho, e agora o Prota ele vai capotar ele, pois nas palavras do Prota, lixo deve ser capotado. Então o Prota solta o pescoço dele e se prepara e mete um socão no bucho do Sarraku, fazendo o bichinho dar aquela gorfada. Mas antes do Sarraku ter reação, o Prota já mete um socão na cara dele. E enquanto o Sarraku ele tá desorientado, o Prota ele já se prepara e ele já vai soltar seu Kung Fu. E quando o Prota ele fica pronto, ele solta Arte Secreta, estilo Rei Dragão, Palma do Trovão. O Prota ele não tá nem ligando pro Sarraku e só vai deixar o bichinho tostado. Com o Sarraku caindo no chão todo tostado, o Prota fala que isso deve ser o suficiente para deixar esse lixo longe da sociedade. Mas o Prota também vai pegar um souvenir e pegar a arma que ele usou para capotar geral nessa vila. E como o Prota sabe o ponto fraco desse bicho, pois ataques físicos não funcionam nele, então ele resolve capotar logo essa sombra. Só que ele não vai acabar com o poder mágico dele, né? Pois usar poder mágico desse bicho ia ser simplesmente um desperdício. Então o Prota resolve tocar uma musiquinha para ele. Essa música vai quebrar a conexão que ele tem com o poder mágico e vai fazer com que as células se desconectem. Então quando o Prota termina de tocar, então ele escuta uma voz atrás dele, e essa voz está perguntando como é que ele sabe tocar essa música, e fala que ficou bastante surpreso, pois essa música é um segredo do culto demoníaco, e quem tá falando com ele é o Ned, pois ele chegou nesse lugar e quer ver o Prota de perto novamente, e já chegou falando que ele sabe de muita coisa. Só que o Prota nesse momento ele tá feliz, porque ele tava esperando esse cara, já que ele quer ter uma conversinha, pois o Prota sabe da missão que o Ned tem nesse lugar, e nessa missão o Ned ele não pode falhar, e não tem como ele não ter reconhecido uma certa arte marcial, e por isso que o Prota lutou daquele jeito contra o Sarraku, pois ele sabia que o Ned estava observando, e não tinha como o Ned ignorar o que ele viu. O Prota pensa que se ele conseguir enganar o Ned, ele pode pegar uma carta de recomendação e ir para a rádio da DG, e como o Ned está nesse local, o Prota pensa que veio testar ele, e se esse for o caso, o Prota ele sim tem que passar no teste, pois para o Prota isso é muito importante, já que ele tem uma grande dívida com o Ned, pois foi o Ned que ensinou quase tudo para ele, quer que tudo seja diferente para ele dessa vez. Então essa é uma das únicas chances que ele tem para se aproximar do Ned, e o Prota vai fazer tudo para conseguir isso. Só que o Ned ele diz que estava observando o Prota, e ele chegou à conclusão que o Prota é um alvo que tem que ser eliminado, e com a sua peixeira torta, o Ned vai para cima do Prota com tudo. Só que o Prota só prepara seu Kung Fu, só que o Ned não tem medo, e continua indo para cima, e passa pelo Prota fazendo vários cortes, só que ele fica surpreso, pois no momento em que ele passou pelo Prota, ele sentiu que nada foi cortado, e ele já imagina logo que errou o ataque. Só que de repente ele sente algo, e tem 3 pedrinhas vindo na direção dele, só que em um movimento rápido, ele consegue desviar as 3, e ele já fala que o Prota ele foi impressionante, pois ele conseguiu desviar de tudo, e ainda conseguiu fazer um ataque. Aí o Prota ele já chega no ego do Ned, perguntando se ele não tem vergonha de usar uma espada, enquanto o Prota ele tá de mãos vazias. Aí o Prota já fala, só vem na espada que nos garante no soco. Ah não, aí ele extrapolou. Nesse momento o Ned se irrita e já solta sua espada torta no chão, e como o Ned ele é cabra macho mesmo, ele prepara logo seu Kung Fu também, e o Prota já vai junto, pois ele quer tirar esse X1 também. Os dois eles ficam se rodeando como se fosse uma briga de quinta série, só que nesse momento o Ned vai pra cima do Prota, e ele vai usando a mesma técnica que o Prota usou contra o Sarraku, mas como o Prota ele estudou, ele sabe se defender contra essa técnica, já que quem ensinou foi o próprio Ned. Arte Secreta do Rei Dragão, Luva Flutuante. Essa arte defensiva vai fazer com que o ataque do Ned não tenha efeito, já que as duas forças têm o mesmo princípio, então elas vão se repelir, e o Ned não tá nem acreditando que o Prota conseguiu repelir o ataque dele, e repeliu bem, e ainda reforçou os pontos de contato. E quando o Prota fez isso, ele apenas ignorou os ataques do Ned, e o Ned ele continua surpreso, ele sabe que dá de repelir esse ataque, só que o Ned encheu ele de ataque que não dá de se ver a olho nu, e o Prota ainda conseguiu defender, e o Ned fala que isso é difícil, já que a pessoa tem que envolver o corpo dele com a mesma quantidade de eletricidade do atacante, e se caso
caso não fizer isso, o ataque vai acertar ele. E ele, olhando para o Prota, percebe que o cara é bom mesmo. Já acabou, Jéssica? E isso deixa o Ned bastante confuso, pois ele fala para o Prota que só ele e o irmão dele sabem sobre a arte secreta do Rei Dragão. E nesse momento, ele pergunta para o Prota: quem é você, adorador do Deus Capeta? Rank 9, Mestre do Leste, Jin Hyang, codinome Dragão Solitário, um homem do leste que cruzou a Terra do Capeta. Ele subiu de rank até ser executivo do culto do Capeta. Teve 2 sucessores, eles foram os únicos que herdaram o estilo do Rei Dragão, diretamente do Mestre e de forma completa. Um deles é o filho biológico de Jin Hyang e o outro foi escolhido a dedo, e esse é o Ned. E para ganhar um entendimento profundo em lutas, é preciso ter 2 sucessores, pois dessa forma, os princípios da técnica iria continuar sendo um segredo. E voltando para os dias atuais, o Ned acha o Prota suspeito porque ele nunca viu Prota no meio dos alunos comuns, e mesmo assim, o maluco ele obliterou uma posse valiosa do culto demoníaco. Esse bichinho que o Prota matou, ele foi criado para ser usado na raid e para poder roubar um objeto. E o Ned também está preocupado porque ele não sabe se o cara é um adorador do Deus Capeta. Então ele pergunta novamente: quem diabos é você e o que você quer? E o momento a atuação aparece, e olha o que o Prota diz: você não deve ter ouvido nada do mestre. Por acaso você achou mesmo que só tinha 2 pessoas para suceder o mestre? E o Ned ele fica surpreso, sem entender bosta nenhuma. O Prota continua falando: se usar sua cabeça um pouco, vai ver que é bem simples, só existe 2 sucessores, e eles 2 aprenderam a arte secreta. Mas, o que acontece se um deles morrer? Aí o Ned começa a pensar: o que esse maluco tá falando tem sentido. Se um capotar, o outro vai ficar sozinho, e o maluco sozinho não vai ter ninguém para treinar com ele. E o mestre do culto, ele é muito ocupado, ele não tem tempo para treinar outro sucessor, e para treinar um vai levar muito tempo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E o Prota, com aquela cara de te peguei, ele fala: esse sou eu sou um aprendiz das sombras, e estou preparado para quando um de vocês capotar. É mentira! Discípulo das sombras. Como uma tradição antiga, um discípulo das sombras que não é reconhecido nem pelos membros da seita, é treinado em segredo para caso algo aconteça com o sucessor oficial, ele é uma carta secreta que protege a continuação da seita. Mas esse discípulo, ele é capotado se o sucessor oficial se desenvolver em segurança e herdar a posição do mestre. Isso acontece para eliminar preocupações, ou se esse discípulo causar algum problema. Pois é, o Prota ele não inventou isso acontece. Mas o que ninguém sabe é que o verdadeiro discípulo, ele não pode chegar perto do templo para fazer a raid, já que o maluco, ele seria preso pela gasosa do Prota e ele seria torturado para conseguir informações. E o Prota, lembrando da gasosa, ele fica imaginando o que ela tá fazendo nesse momento. E o Prota, nesse momento, ele já pensa em tirar vantagem da situação. Mas o Ned pergunta algo: se ele estiver falando a verdade, então por que o mestre enviou ele nesse lugar? Pois o Ned entrou em contato com o mestre dele e o seu mestre nunca falou que enviou alguém para esse lugar. Mas o que o Ned contou é puramente mentira. E ele quer pegar o Prota no pulo do gato, pois para um adorador do Deus Capeta, falar com alguém fora do templo é quase impossível. E todos os adoradores que estão dentro do templo, eles têm que fazer um julgamento com base na situação. E se o Prota contar qualquer mentira, o Ned vai detonar ele. Mas o Prota fala que recebeu ordens, e essas ordens foi para ele ficar escondido de qualquer outro adorador e participar da raid com a própria força dele. E caso aconteça alguma coisa com o Ned, o Prota vai ter que assumir a missão dele. E o Ned, surpreso, ele pergunta se o Prota sabe qual é a missão dele. E é claro que o Prota sabe, né? E o Prota fala que a missão do Ned é pegar o coração de dragão e fugir do local. E esse coração é uma pedra mágica que é formado dentro de um coração de um dragão, e esse item deixa uma pessoa com poderes igual a de um dragão. E todo mundo diz que há 1000 anos atrás, a Princesa Abominável, ela encontrou esse item pela primeira vez na história e levou o item com ela para sua tumba. E o pessoal do culto demoníaco, eles querem esse coração. E é por isso que eles mandaram o Ned, pois não tem ninguém nesse mundo que consegue acompanhar a aceleração elétrica do Rei Dragão. E no momento que o Ned colocar as mãos no coração, ninguém vai conseguir impedir ele de fugir. Mas o Prota fala: tudo que você consegue fazer, eu também posso. E o Prota fala que o mestre ficou ansioso em ter só o Ned na missão. E o Ned ele fica surpreso com essa fala, né? Pois não tá acreditando que o mestre dele falou isso. O Prota já soltou o migué, que o motivo dele ter quebrado as ordens do mestre e ter atraído o Ned até esse local é porque as condições para participar da raid é bastante complicadas. E o Prota fala que não quer seguir pelo caminho difícil dessa vez, pois na frente dele tem um caminho super fácil. O Prota fala que isso é tudo, mas ele também fala que quer dizer outra coisa. O Ned ele fica um pouco atento sobre isso, pois não sabe o que o Prota vai dizer, mas o Prota chega perto dele e fala só um nome: Lágrimas de Sangue. E o Ned ele congela e fica se perguntando como é que esse cara sabe disso. Lágrima de Sangue, o tesouro roubado da família do Ned. O Ned tá
seguindo o mestre dele para poder recuperar essa espada e se vingar do templo. E os únicos que sabem disso é o Ned e o mestre. Então ele pergunta como é que ele sabe da lágrima de sangue. Aí o Prota fala: eu vou te contar, assim que eu julgar que você é confiável. Então ele já pede pro Ned facilitar a vida dele. O Prota ele quer que o Ned bote ele na raid, pois o Prota diz que já tá cansado das missões que o pessoal dá para os fracos, e ele não tá querendo isso. E nesse momento o Prota ele conseguiu o que queria, pois o Ned ele começa a acreditar nele. Aí o Ned já fala: me siga, eu tenho um lugar que você precisa ir comigo. E o Ned levou o Prota para uma construção abandonada perto do templo, pois esse lugar é onde se reúne os adoradores do capeta. E o Ned veio apresentar para eles o último irmão. Então ele apresenta o Prota e fala para todos que ele foi enviado pelo próprio mestre, e a missão dele é ajudar o Ned. O Ned fala que fez todo o procedimento para identificar ele, e o cara que tá lá na frente sentado em uma mesa diz que achou esse cara meio chamativo e fala que agora entende o motivo disso. Ele dá boas-vindas para o Prota, e esse cara é o Matias Grimmer, amigo do Lucius e adorador do Deus Capeta, rank 36. Então o Matias ele começa a falar e diz que todos os indicados do rank escravo para participar dessa raid e que vão seguir os inquisidores histéricos, todos os 40 são adoradores do Deus Capeta. E ele fala que como tem um novato, ele vai explicar a regra novamente, e todos têm que memorizar a estratégia. E ele já diz logo: nenhum erro será permitido. E todos gritam: pela glória do culto. E o Prota já pensa logo que foi bom ele usar o Ned para encontrar esse pessoal, mas ele não imaginava que todos os 40 seriam adoradores do Deus Capeta. Praticamente essa raid é feita com esses capeta. Todos esses caras, eles são diferentes do Sarraku, pois o Sarraku dependia de um item, mas esses malucos, todos eles são fortes. Eles são a força de elite com o único propósito de executar essa missão. Aí o Prota já se pergunta: já que todos eles são fortes, por que eles estão seguindo o Deus Capeta? E o Ned nesse momento tá pensando em algo. Já que esse maluco ele teve que se revelar, ele acha que o mestre dele não confia nele. E isso reforça ainda mais porque esse maluco ele também sabe da lágrima de sangue, e fica imaginando o quão ele é próximo do mestre, pois os dois ficam compartilhando informações e já vai imaginando coisa. Pensa que o mestre confia mais no Prota do que nele, mas ele tenta manter a calma e fala que não pode vacilar, já que o mestre prometeu a ele. E ele se lembra do dia: se você se tornar uma pessoa importante para mim, irei concluir sua vingança. E vemos aqui que o Ned ele é dependente do mestre, pois ele faz tudo que esse maluco pede, só por causa de uma promessa que ele fez, e que nem sabe se ele vai cumprir. Aí o Ned também imaginou outra coisa: se esse maluco é um discípulo das sombras, e ele foi treinado pelo próprio mestre, talvez esse maluco quer que algo aconteça comigo, pois se algo acontecer, ele vai tomar meu lugar. E o Ned pensa que o Prota vai ter ele como um alvo, então ele toma mais cuidado, né? E depois de terminar toda a explicação do capitão, o Ned chega para o Prota e fala que como eles receberam a mesma missão, o Ned vai manter ele por perto, pois o Ned pensa: se ele planeja roubar alguma coisa dele, ele vai manter esse maluco por perto para caso aconteça algo, o Ned poder se livrar dele. E o Ned, tentando ser amigável, fala que vai ficar sob os cuidados do Prota, mas o Prota sabe. Na vida passada dele, o Ned ele caiu na desgrama porque ele confiou em uma pessoa só porque ele estava cego por vingança. Aí imagina quem é essa pessoa, hein? E o Prota sabe que esse maluco ele tá desconfiado. Sabe também que ele é bem paciente e leal. E o que o Prota vai fazer? Vai tentar mudar a cabeça desse maluco, porque ele quer o Ned como aliado. E caso isso aconteça, vai ser bom para ele no futuro. Então o Prota ele aceita essa união e fala que também ficará sob os cuidados do Ned, pois na vida passada o Prota ele teve várias conexões e todas elas desapareceram, mas tem uma delas que ele quer resgatar de volta, e essa é o Ned, pois foi ele que o treinou na base do ódio, enfiando a porrada no Prota e mandando ele escolher se o Prota iria ajudar ele a sair de um certo local e aprender as suas técnicas marciais até o final, ou se ele morreria como merda e se tornaria comida de monstro. E essa foi a primeira conexão que o Prota teve na vida passada, e foi por causa dessa pessoa que o Prota ele conseguiu se tornar o humano mais forte, e ele foi o mestre que ensinou o Prota o estilo do Rei Dragão. Caralho, o maluco é brabo. No dia seguinte, foi anunciado os nomes dos membros que iriam participar da raid. Na convocação está escrito que todos que foram chamados, eles viverão no mesmo lugar e todos irão receber treinamento para se preparar para a masmorra até que a data estabelecida chegue. Avisa também, qualquer conversa com alguém de fora do grupo está estritamente proibida. O Prota vendo essa informação, ele nem fica surpreso, pois ele já estava esperando por isso. E agora, ele tem que se apressar e resolver todos os preparativos dele. E como prometido, o Prota, ele fez a galera dele ser promovida, já que para a promoção, eles tinham que completar 3 missões. Primeira, a masmorra da Aranha Negra de Metal. Segunda, o Ninho de Basilisco. Terceira, a Vila de Canyon. Mas essa missão, o Ned ele forjou alguns documentos e transformou essa missão em um covil de goblins. E com essa conclusão, os 3 ficam bastante agradecidos por tudo que o Prota fez por eles. O Prota fala que com isso, logo eles vão ser promovidos. Ele fala também que como abriu algumas vagas para a raid, ele foi convocado. Ele avisa para todos nesse momento
que o caminho deles vai ficar um pouco mais difícil e já vai falando para eles não se afobarem demais. O da espada chama o Prota e pensa em falar alguma coisa, mas em seguida ele fala que não é nada, só que em pensamento ele queria seguir o Prota, pois ele percebe que o Prota tem muita coisa que ainda pode ensinar a eles, só que ele reconhece que não pode pedir isso a ele nesse momento, pois ele também reconhece que esse cara tem um grande objetivo, e o objetivo dele é maior do que qualquer pessoa pode imaginar, e esse cara reconhece sua fraqueza, mas o Prota, ele imagina o que o cara estava tentando falar, e diz para todos: enquanto vocês treinarem bastante, um dia vocês conseguirão lutar ao meu lado, e avisa que vai estar esperando todos eles, pois o Prota treinou esses malucos, e ele não espera nada menos disso deles, e os caras só ficam agradecidos, enquanto o Prota tá saindo da sala, e o Prota tá satisfeito, porque duas pessoas que era pra estar capotada, agora estão vivas, e ver o brilho nos olhos deles deixa o Prota bastante feliz, só que isso não é o suficiente, pois daqui a 3 anos, se os adoradores do capeta tiverem sucesso, e eles conseguirem fazer uma invocação, muitas pessoas vão capotar, inclusive esses malucos, e o Prota quer impedir que isso aconteça, por isso ele tem que botar a mão no coração do dragão. Passando alguns minutos, o Prota ele tá junto com a freira, e ele tá surpreso, porque ela conseguiu algo, e a freira só pergunta se ele gostou, pois o que ela conseguiu foi o equipamento que o Prota estava procurando, e o Prota, olhando esse equipamento, acha ele perfeito, pois foi do jeito que ele pediu, pois o local que ele vai é a tumba da princesa Abominável. Ela é uma masmorra cheia de esqueletos. Eles não se entendeu porque já estão mortos e os seus corpos, eles são feitos de ossos bastante fortes. E a única forma de acabar com eles é dando um impacto violento. E o Prota vendo essas armas, acha elas perfeitas e fala para a irmã que irá comprar todas. A irmã ela fica bem surpresa. E a arma que chamou mais a atenção do Prota foi esse espadão. Ela é uma arma de um cavaleiro que viveu há 100 anos e o Prota vendo ela direito, percebe que tem um fluxo de energia correndo por ela. A freira não acredita muito, pois ela acha que essa espada longa não é muito efetiva contra os esqueletos, e ela fica se perguntando o que o Prota tá pensando nesse momento. Mas o Prota, ele pegou esse espadão porque ele não tá preocupado só com os esqueletos. Tem o Templo da Luz que tá querendo finalizar essa masmorra há anos, tem os adoradores do capeta que vão entrar nessa briga de cabeça e fazer uma grande confusão, e o Prota, ele precisa passar por cima desses caras para poder conseguir o coração do dragão, pois no momento que o Prota entrar na masmorra, todo mundo vai ser inimigo dele. E a outra coisa é que o Ned ainda não confia 100% nele, e o Prota não pode contar a verdade para ele, pois mesmo se ele contar, ninguém vai acreditar. E se o Prota falhar em fazer o Ned acreditar nele, eles dois vão acabar lutando. E essa luta vai ser até a morte. E o Prota não tá querendo isso. E nesse momento, alguém bate na porta. E essa pessoa, ela também entra na lista daquelas freiras. Vocês sabem de qual lista eu tô falando. Essa freira é uma encantadora e afiliada ao grupo de pesquisa. Seu nome é Angela. E ela já chega no Prota com aquela intimidade. Os encantadores, eles são responsáveis por colocar poder divino em um equipamento. Quanto mais habilidoso for o encantador, mais forte vai ser o encantamento. E o Prota se lembra que a Angela é a melhor encantadora desse templo. Assim, ela começa a oração. Prota, ele entregou tudo que podia para ela encantar, só para ter certeza que vai ter uma boa defesa e vai poder capotar geral com suas armas. Ele precisa da bênção, pois nessa tumba também tem energia maligna, e dentro do salão do boss, ela é ainda mais forte, e ele vai precisar ter uma resistência muito boa. E com essa bênção, os preparativos do Prota estão completos. E quando o encantamento acaba, quem paga por esse serviço é a freira. E a Angela, ela fica agradecida por ter recebido o dinheiro na hora. Só que o Prota, ele tá achando esse serviço muito barato e imagina que a Rosa Branca deve ter feito alguma coisa. E o Prota, ele acha isso muito estranho e já vai discutir o pagamento com a freira, pois tinha muito equipamento nesse lugar e ele não pagou quase nenhuma taxa. Então isso tá bem estranho. E a freira acha ele bastante esperto, mas ela fez isso para conseguir ganhar pontos com ele. Só que o Prota, ele não se importa com isso e agradece a freira por ter separado um tempo para ele e ter conseguido os equipamentos que ele pediu. Nesse momento, a freira, ela dá aquela corada. Assim o Prota fala que ele não tem dinheiro sobrando, a freira entra em choque, pois o que ela mais quer é dinheiro. Mas como o Prota sabe o que ela quer, então ele não vai deixar ela desesperada. Assim ele puxa umas coisinhas de dentro do salão prateado, e essas coisinhas são os venenos que ele usou para a evolução dele. E a freira, ela fica de cara, pois ela estava querendo isso mesmo, e agora ela vai vender esse produto por um alto preço. Então o Prota manda ela pegar, e como ela é baixinha, ela fica desesperada tentando pegar essas garrafas. Quando ele entrega para ela, ela fica chorando de alegria, e ele fala para ela ter cuidado com esse produto, e já vai logo avisando para ela também que o contato chamado de espião é bastante perigoso, então não é para vender para ele. E quando ele tá saindo, ela se despede e fala para ele voltar em segurança, e quando a rádio acabar, é para ele visitar ela. Então na manhã seguinte, todos estão reunidos para ir em direção à masmorra, e tem muita gente nesse lugar. Tem cavaleiros do templo e os curandeiros, e a maioria dessas pessoas capotaram nessa raid, e dessa vez não vai ser diferente. Então nesse momento chega uma pessoa, a pessoa que vai liderar esse grupo, e essa pessoa é o Lucius, o capitão dos cavaleiros do templo, e ele já chama todo mundo para começar essa bagunça. E é isso, pessoal, se você chegou até aqui, deixa aquele gostei
gostei. E se vocês querem a continuação, deixa aqui nos comentários. Então, até a próxima. Fui!